Psicologia Falada apresenta Ciência Psicológica, livro escrito por Michael Gazzaniga. Este audiolivro é uma produção independente sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, considere ser nosso apoiador, se inscrevendo no canal e deixando seu like. Para uma melhor experiência de imersão, tenha o texto em mãos e busque seus fones de ouvido. Boa leitura! Capítulo 6. Aprendizagem. Milhões de pessoas gostam de assistir ao Dr. Sheldon Cooper, um personagem da série de televisão The Big Bang Theory. Sheldon é um cientista brilhante, mas não é socialmente privilegiado. Ele não entende o sarcasmo e tem dificuldade para compreender as emoções e os gestos não verbais de seus amigos. Também é muito resistente a qualquer mudança em sua rotina. Interações divertidamente inábeis de Sheldon com os outros são um ingrediente importante no sucesso do programa. Durante um episódio, Sheldon está tentando aceitar que Leonard, seu companheiro de quarto e colega físico, está namorando uma vizinha atraente, Penny, uma aspirante à atriz. Quando Sheldon encontra Penny em sua cozinha, vestindo apenas uma camisola, dançando uma música de Shania Twain e fazendo rabanadas, ele imediatamente fica irritado. Afinal de contas, hoje é dia de comer aveia. Sheldon decide inviabilizar a relação de Penny e Leonard aplicando destrutivamente a ciência psicológica. Quando se levanta para colocar seu prato na pia, Penny alegremente se oferece para levar também o prato de Sheldon. Ele agradece e oferece a ela um chocolate, que Penny come com alegria. Leonard suspeita das ações de Sheldon, porque atos espontâneos de bondade não são o que se espera dele. Mais tarde, quando Penny para de contar uma história porque acha que está falando demais, Sheldon novamente lhe oferece um chocolate. Leonard descobre o que Sheldon está fazendo e o confronta. Você está usando chocolates como reforço positivo para o que considera o comportamento correto. Sheldon confirma que Leonard está certo e lhe oferece um chocolate. Leonard recusa o chocolate e diz a Sheldon que ele não deve treinar sua namorada como se fosse um rato de laboratório. Sheldon diz a Leonard que não há nada que possa agradá-lo. Como as tentativas anteriores de Sheldon em ser agradável tinham falhado, ele simplesmente decidiu reempregar técnicas de condicionamento operante, com base no trabalho de Tordick e B.F. Skinner. Sheldon, então, corajosamente afirma: a essa altura, na próxima semana, eu acredito que posso tê-la saltando de uma piscina equilibrando uma bola de praia em seu nariz. Quando Leonard proibiu Sheldon de continuar usando o chocolate para moldar o comportamento de Penny, Sheldon esguichou água no rosto do amigo e o repreendeu. Menino mau. Você pode não estar familiarizado com toda a terminologia usada por Sheldon e Leonard. No entanto, provavelmente reconhece que Sheldon está tentando mudar o comportamento de Penny usando métodos que você usaria para treinar seu cachorro a ser obediente. Sheldon premia os comportamentos que quer que Penny tenha, esperando que ela os repita mais vezes no futuro. Ele joga água e repreende Leonard porque quer inibir seu comportamento. Embora as representações do The Big Bang Theory dessas técnicas de aprendizagem sejam um pouco bizarras por se tratar de uma comédia, elas também são baseadas em princípios científicos desenvolvidos por psicólogos ao longo do século passado. Neste capítulo, você aprenderá sobre a aprendizagem. Teorias de aprendizagem têm sido usadas para melhorar a qualidade de vida e para treinar os seres humanos, bem como animais não humanos, a fim de aprender novas tarefas. Para entender todo o comportamento, precisamos saber o que é aprendizagem e como ela ocorre. Como aprendemos? Este capítulo se concentra no que os psicólogos descobriram sobre como a aprendizagem ocorre. Esse material representa algumas das contribuições centrais da psicologia para nossa compreensão do comportamento. A aprendizagem resulta da experiência. A aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento, resultante da experiência. Ocorre quando um animal se beneficia da experiência de modo que o seu comportamento é mais bem adaptado ao ambiente. Em outras palavras, o animal fica mais bem preparado para lidar com o ambiente no futuro. Por exemplo, ele pode ser mais capaz de prever quando é provável que determinados eventos aconteçam. A capacidade de aprender é essencial a todos os animais. Para sobreviver, os animais precisam aprender coisas como quais tipos de alimentos são perigosos, quando é seguro dormir e o que indica um sinal de potencial perigo. A aprendizagem é essencial para quase todos os aspectos da existência humana. Possibilita nossas capacidades básicas e complexas. A aprendizagem também molda muitos aspectos da vida diária.
Escolhas de vestuário, gostos musicais, regras sociais sobre o quão perto as pessoas ficam umas das outras, valores culturais sobre a exploração ou preservação do meio ambiente e assim por diante. A teoria da aprendizagem surgiu no início do século XX. Seu desenvolvimento foi em parte decorrente da insatisfação entre alguns psicólogos com o uso generalizado da introspecção, como a que está sendo usada pelos estruturalistas. Do mesmo modo, muitos psicólogos eram críticos da abordagem psicodinâmica de Freud. Freud e seus seguidores usaram técnicas de relato verbal, como análise de sonhos e livre associação. Eles tinham como objetivo avaliar os processos mentais inconscientes que acreditavam ser os principais determinantes do comportamento. John Watson, no entanto, argumentou que a teoria freudiana não era científica e, por fim, sem sentido. Ele também rejeitou qualquer iniciativa psicológica, incluindo o estruturalismo, que incidia sobre coisas que não podiam ser observadas diretamente, como as experiências mentais das pessoas. Embora tenha reconhecido que os pensamentos e as crenças existem, acreditava que não poderiam ser estudados usando métodos científicos. De acordo com Watson, o comportamento observável era o único indicador válido da atividade psicológica. Como discutido no capítulo 1, Watson fundou o behaviorismo baseado nesses princípios. Essa escola de pensamento estava fundamentada na crença de que os seres humanos e os animais nascem com o potencial para aprender qualquer coisa. Ao formular suas ideias, Watson foi influenciado pelo filósofo do século XVII John Locke. De acordo com Locke, uma criança é uma tábula rasa. Nascendo sem saber nada, a criança adquire todo o seu conhecimento por meio de experiências sensoriais. Desse modo, desenvolve-se uma pessoa. Partindo dessa base, Watson afirmou que o ambiente e seus efeitos associados em animais foram os únicos determinantes de aprendizagem. Ele estava tão seguro sobre a preeminência do ambiente que emitiu um desafio atrevido. Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e um mundo especificado por mim para educá-las, e eu lhes garanto pegar qualquer um deles aleatoriamente e treiná-lo para se tornar qualquer tipo de profissional que eu escolher, médico, advogado, artista, comerciante-chefe, e sim, até mesmo um mendigo e ladrão, independentemente de seus talentos, inclinações, tendências, habilidades, vocações e raça de seus ancestrais. Na América do Norte, Watson influenciou enormemente o estudo da psicologia. O behaviorismo era o paradigma psicológico dominante até 1960. Isso afetou os métodos e as teorias de todas as áreas da psicologia. Existem 3 tipos de aprendizagem. A essência da aprendizagem é que ela nos possibilita adquirir conhecimento sobre o mundo. Aprendemos de 3 maneiras básicas. O modo mais simples de aprendizagem ocorre após a exposição repetida a um estímulo, ou evento, único. Por exemplo, quando você ouve um alarme de incêndio, você sai e procura onde está o alarme. Ou você ouve um som de zumbido no fundo e se desliga dele. Essa ação, a aprendizagem não associativa, é uma resposta a algo no ambiente. A alteração em resposta ao estímulo é uma modalidade de aprendizagem. O segundo tipo de aprendizagem é entender como estímulos, ou eventos, estão relacionados. Por exemplo, você pode associar a ida ao dentista com estar com dor. Você pode associar trabalhar com ser pago. A aprendizagem associativa é a vinculação de 2 eventos que, em geral, acontecem um após o outro. As associações se desenvolvem por meio do condicionamento, um processo no qual os estímulos ambientais e as respostas comportamentais se conectam. O terceiro maior tipo de aprendizagem ocorre observando os outros. A aprendizagem por observação consiste em adquirir ou mudar um comportamento após a exposição a outro indivíduo que executa tal comportamento. Por exemplo, você pode aprender os passos de um novo tipo de dança assistindo a um vídeo no YouTube. Observando os outros pessoalmente ou nos meios de comunicação, as pessoas podem aprender bons ou maus hábitos. Podem aprender o que apreciar ou o que temer. A habituação e a sensibilização são modelos simples de aprendizagem. As 2 modalidades mais comuns de aprendizagem não associativa são a habituação e a sensibilização. A habituação consiste na diminuição da resposta comportamental após a exposição repetida a um estímulo. Tendemos a notar coisas novas ao nosso redor. Se algo não é nem gratificante nem prejudicial, a habituação nos leva a ignorá-lo. Lembre-se da discussão sobre a adaptação sensorial no capítulo 5. A habituação é diferente da adaptação sensorial no sentido de que você ainda é capaz de perceber os estímulos. Você simplesmente não responde a eles porque aprendeu que não são importantes.
Estamos constantemente nos habituando aos acontecimentos insignificantes ao nosso redor. Por exemplo, sente-se e ouça os ruídos de fundo onde quer que você esteja. Talvez você ouça um relógio, ou uma ventoinha de computador, ou seus companheiros de apartamento ouvindo música no quarto ao lado. Você percebeu esses ruídos antes de ser direcionado a fazê-lo ou tinha se habituado a eles? O que acontece se o ruído de fundo para de repente? É provável que você note imediatamente a mudança. O aumento em uma resposta em razão de uma alteração em algo familiar é a desabituação. Esse processo é importante no mundo animal. Por exemplo, as aves podem parar de cantar quando detectam um predador, como um falcão. A ausência de pássaros cantando alerta outros animais, como esquilos, do potencial perigo. Todos os animais mostram habituação e desabituação. Na verdade, aprendemos muito sobre como a aprendizagem não associativa funciona por meio do estudo de invertebrados simples, como a lesma do mar, um pequeno caracol marinho. A habituação pode ser demonstrada com bastante facilidade ao tocar repetidamente uma lesma do mar. Os primeiros toques fazem com que ela retire suas guelras. Após cerca de 10 toques, ela para de responder, e essa ausência de resposta dura cerca de 2 a 3 horas. Ensaios de habituação repetidos podem levar a um estado de habituação que dura diversas semanas. A sensibilização consiste em um aumento na resposta comportamental após a exposição a um estímulo. Os estímulos que com mais frequência levam à sensibilização são os ameaçadores ou dolorosos. Se você está estudando e sente o odor de algo queimando, provavelmente não vai se habituar a esse cheiro. Na verdade, você pode focar ainda mais a atenção em seu sentido de olfato para avaliar a possível ameaça de fogo, e ficará altamente vigilante à procura de qualquer indício de fumaça ou de chamas. Em geral, a sensibilização leva à capacidade de resposta aumentada a outros estímulos. Dar um forte choque elétrico na cauda de uma lesma do mar leva à sensibilização. Após o choque, um leve toque em qualquer parte do seu corpo a fará retirar suas guelras. Que atividade na sinapse leva a uma aprendizagem não associativa? O neurobiólogo Eric Kandel e colaboradores utilizaram a lesma do mar para estudar as bases neurais da aprendizagem não associativa. Suas descobertas mostraram que as alterações no funcionamento da sinapse levam à habituação e sensibilização. Para ambos os tipos de aprendizagem simples, os neurônios pré-sinápticos alteram a sua liberação de neurotransmissores. A redução na liberação de neurotransmissores leva à habituação. Um aumento na liberação de neurotransmissores leva à sensibilização. Conhecer as bases neurais da aprendizagem simples nos leva a encaixar as peças para compreender processos de aprendizagem mais complexos, tanto em animais como em humanos. Por essa pesquisa, Kandel recebeu o Prêmio Nobel em 2000. Como aprendemos associações preditivas? A aprendizagem nos ajuda a resolver desafios adaptativos. Considere a necessidade de beber água. Ao longo do tempo, cada pessoa aprende a associar o som da água fluindo com beber. Se estivermos perdidos no deserto e desesperadamente sedentos, ouviríamos o som de água corrente, com a esperança de que localizando o som poderíamos encontrar a fonte. A essência da aprendizagem está na compreensão das associações, como entre o som de água e ser capaz de matar a sede. Aprendemos essas associações preditivas por meio do condicionamento, o processo que conecta estímulos ambientais ao comportamento. Os psicólogos estudam dois tipos de aprendizagem associativa: condicionamento clássico, que é abordado nesta sessão, e condicionamento operante, que será abordado na próxima. As respostas comportamentais são condicionadas. No condicionamento clássico, também conhecido como condicionamento pavloviano, um estímulo neutro induz a uma resposta, porque foi associado a um estímulo que já produz tal resposta. Em outras palavras, você aprende que um evento prediz o outro. Por exemplo, aprende que determinada música toca durante cenas assustadoras em um filme. Então, você se sente ansioso quando ouve música. O termo pavloviano é derivado do nome de Ivan Pavlov. John Watson desenvolveu suas ideias sobre o behaviorismo depois de ler o trabalho de Pavlov, que ganhou o Prêmio Nobel, em 1904, por sua pesquisa sobre o sistema digestório. Pavlov estava interessado no reflexo salivar. Essa resposta automática e não aprendida ocorre quando um estímulo é apresentado a um animal com fome, incluindo um ser humano. Para seu trabalho sobre o sistema digestório, Pavlov criou um aparelho que coletava a saliva de cães. Com esse dispositivo, ele mediu as diferentes quantidades de saliva produzidas quando colocava variados tipos de alimentos na boca de um cão.
Tal como acontece com tantos grandes avanços científicos, a contribuição de Pavlov para a psicologia começou com uma observação simples. Um dia, ele ficou irritado ao perceber que os cães de laboratório salivavam antes de provar sua comida. Na verdade, os cães começavam a salivar no momento em que o técnico de laboratório entrava na sala ou sempre que viam os coxos que normalmente continham alimentos. A genialidade de Pavlov foi reconhecer que essa resposta comportamental era uma janela para a mente trabalhando. Ao contrário dos reflexos inatos, salivar ao ver um coxo de comida ou uma pessoa não é uma resposta automática. Portanto, essa resposta deve ter sido adquirida por meio da experiência. Essa percepção levou Pavlov a dedicar os próximos 30 anos de sua vida estudando os princípios básicos da aprendizagem. Um pesquisador da Universidade da Pensilvânia, Edwin Titmier, descobriu, independentemente, o mesmo condicionamento clássico. Titmier estudou o reflexo patelar em seres humanos. Ele informou os participantes de seu estudo de que um sino seria tocado quando o joelho fosse percutido. Uma vez, a campainha tocou acidentalmente, sem que ocorresse a percussão, e seguiu-se uma resposta instintiva. Os participantes não só desenvolveram a resposta condicionada, como também descobriram ser difícil ou impossível suprimi-la a resposta. Titmier publicou essa descoberta acidental em sua tese de doutorado e apresentou-a na reunião anual da American Psychological Association um ano antes da descoberta de Pavlov, mas recebeu pouca atenção. Os experimentos de Pavlov. Considere um experimento pavloviano típico. Um estímulo neutro, não relacionado com o reflexo salivar, como o clicar de um metrônomo, é apresentado junto com um estímulo que produz confiavelmente o reflexo, como alimentos. O estímulo neutro pode ser qualquer coisa que o animal possa ver ou ouvir, desde que não seja algo que em geral esteja associado a ser alimentado. Esse pareamento é chamado de ensaio de condicionamento. Ele é repetido inúmeras vezes. Em seguida, vêm os ensaios de teste. Nesse caso, o som do metrônomo é apresentado sozinho e o reflexo salivar é medido. Pavlov descobriu que, nessas condições, o som do metrônomo isoladamente produz salivação. Esse tipo de aprendizagem é agora chamado de condicionamento clássico, ou condicionamento pavloviano. Pavlov chamou a salivação induzida por alimentos de resposta não condicionada. A resposta é não condicionada porque não é aprendida. Ela ocorre sem treinamento prévio e é um comportamento automático, como qualquer reflexo simples. Do mesmo modo, a comida é um estímulo não condicionado. Normalmente, sem qualquer treinamento, a comida leva à salivação. Como o clique do metrônomo produz salivação somente após o treinamento, trata-se de um estímulo condicionado. Ou seja, antes do condicionamento, o clique do metrônomo não estava relacionado com a salivação. Após ocorrida a aprendizagem, o clique serve como um sinal de que a comida está prestes a ser disponibilizada. A salivação aumentada que ocorre quando somente o estímulo condicionado é apresentado forma a resposta condicionada. No caso dos cães de Pavlov, tanto a resposta condicionada quanto a resposta não condicionada foram a salivação. No entanto, a resposta condicionada e a resposta não condicionada nem sempre são idênticas. A resposta condicionada geralmente é mais fraca do que a resposta não condicionada. Assim, o som do metrônomo produz menos saliva do que o faz a comida. Suponha que você está assistindo a um filme em que um personagem é atacado. Quando você vê a cena do ataque, sente-se tenso, ansioso e, talvez, com repulsa. Nesse caso, a cena assustadora e seus sentimentos ocorrem naturalmente. Isto é, o estímulo e a sua resposta a ele não são condicionados. Agora, imagine um trecho de música que inicialmente não tem muito efeito sobre você, mas que você ouve no filme logo antes de cada cena assustadora. Por fim, você começará a se sentir tenso e ansioso logo que ouvir a música. Você aprendeu que a música, o estímulo condicionado, prediz cenas assustadoras. Em razão disso, você sente a tensão e a ansiedade, a resposta condicionada. Como nos estudos de Pavlov, o estímulo condicionado produz uma resposta emocional um pouco diferente do estímulo não condicionado. A resposta pode ser mais fraca. Pode ser mais um sentimento de apreensão do que de medo ou aversão. Se, mais tarde, você ouvir essa música em um contexto diferente, como no rádio, você vai voltar a se sentir tenso e ansioso, mesmo que não esteja vendo o filme. Você foi classicamente condicionado a ficar ansioso ao ouvi-la. Como essa associação é aprendida, a sua sensação de ansiedade proveniente da música sempre será mais fraca do que a sua resposta à cena assustadora. Aquisição,
Condicionamento de segunda ordem, extinção e recuperação espontânea. Como muitos outros cientistas, Pavlov foi grandemente influenciado pela obra Origem das Espécies, de Darwin. Pavlov acreditava que o condicionamento é a base para o modo como os animais aprendem a se adaptar a seus ambientes. Ao aprender a prever quais objetos trazem prazer ou dor, os animais adquirem novos comportamentos adaptativos. Por exemplo, quando um animal aprende que uma batida do metrônomo prediz o aparecimento de alimentos, esse processo de associação é chamado de aquisição. A aquisição consiste na formação gradual de uma associação entre um estímulo condicionado e um estímulo não condicionado. De sua pesquisa, Pavlov concluiu que o elemento essencial na aquisição de uma associação aprendida é que os estímulos ocorram ao mesmo tempo. Essa ligação é chamada de contiguidade. Pesquisas subsequentes mostraram que o condicionamento mais forte ocorre quando há um atraso muito pequeno entre o estímulo condicionado e o estímulo não condicionado. Assim, você irá desenvolver uma resposta condicionada mais forte a uma parte da música se ela tocar antes de uma cena assustadora do que se ela tocar durante ou após a cena assustadora. O papel da música em predizer a cena assustadora é uma parte importante do condicionamento clássico. A próxima vez que você assistir a um filme de terror, preste atenção em como a música fica mais alta pouco antes de uma parte assustadora do filme, e, se você ainda não viu Tubarão, agora pode ser um bom momento, porque você vai entender realmente como funciona a música. Às vezes, um estímulo condicionado não está diretamente associado a um estímulo não condicionado. Em vez disso, o estímulo condicionado torna-se associado a outros estímulos condicionados que já estão associados ao estímulo não condicionado. Uma vez que uma associação entre o estímulo condicionado e o estímulo não condicionado está bem aprendida, de modo que ele produz consistentemente uma resposta condicionada, o próprio estímulo condicionado pode assumir um valor. Por exemplo, valorizamos o dinheiro por causa de suas associações, não por causa de suas características físicas. Uma vez que o estímulo condicionado tem valor, outros estímulos podem se tornar associados especificamente a ele e também produzir resposta condicionada. As respostas condicionadas podem ser aprendidas, mesmo sem que o aprendiz associe o estímulo condicionado aos estímulos não condicionados originais. Esse fenômeno é conhecido como condicionamento de segunda ordem. Em um dos primeiros estudos de Pavlov, estabeleceu-se uma ligação estímulo condicionado e estímulo não condicionado entre uma intensidade de som e a carne, de modo que o som levava à salivação. Em uma segunda sessão de treinamento, um quadrado preto foi repetidamente apresentado logo após o som. Não houve estímulo não condicionado durante essa fase do estudo. Depois de alguns ensaios, o quadrado preto foi apresentado isoladamente. Ele também produziu salivação. O condicionamento de segunda ordem ajuda a explicar a complexidade das associações aprendidas, especialmente em pessoas. Por exemplo, suponha que uma criança foi condicionada a associar o dinheiro com objetos desejáveis, como doces, que para a maior parte das crianças é um estímulo não condicionado que produz felicidade. Depois de aprender que o dinheiro pode comprar doces, o dinheiro produzirá felicidade. Agora, suponha que sempre que a criança visita seu tio, ele lhe dá dinheiro. Por meio do condicionamento de segunda ordem, ela vai aprender a associar o tio ao dinheiro. Esse processo pode condicionar a criança a sentir-se feliz ao visitar o tio. Uma vez adquirido um comportamento, quanto tempo ele persiste? Por exemplo, e se o animal espera receber comida toda vez que ouve a batida do metrônomo, mas o metrônomo para e a comida nunca mais aparece novamente? Os animais, às vezes, precisam aprender quando as associações não são mais significativas. Normalmente, depois do condicionamento de Pavlov padrão, o metrônomo leva à salivação porque o animal aprende a associá-lo à comida. Se o metrônomo é apresentado muitas vezes e a comida não chega, o animal aprende que o metrônomo não é um bom preditor da presença de alimentos. Em razão dessa nova aprendizagem, sua resposta a salivar desaparece gradualmente. Esse processo é conhecido como extinção. A resposta condicionada se extingue quando o estímulo condicionado não prediz o estímulo não condicionado. Agora suponha que algum tempo depois da extinção, o metrônomo é acionado. Acionar o metrônomo produzirá novamente a resposta condicionada de salivação. Por meio dessa recuperação espontânea, o estímulo condicionado extinto novamente produz uma resposta condicionada. Contudo, essa recuperação é temporária. Ela irá desaparecer rapidamente a menos que o estímulo condicionado seja outra vez pareado ao estímulo não condicionado.
Mesmo um único pareamento entre o estímulo condicionado e o estímulo não condicionado restabelecerá a resposta condicionada, que irá, então, novamente diminuir se os pareamentos estímulo condicionado e estímulo não condicionado não continuarem. Assim, a extinção substitui o vínculo associativo, mas não elimina essa ligação. A extinção é uma forma de aprendizagem que substitui a associação prévia. O animal aprende que a associação original já não é válida. Generalização e discriminação. Em qualquer situação de aprendizagem, centenas de possíveis estímulos podem ser associados ao estímulo não condicionado para produzir a resposta condicionada. Como o cérebro determina qual estímulo é, ou quais estímulos são, relevantes? Por exemplo, suponha que condicionemos classicamente um cão a salivar quando ouve um som de 1000 Hz. Depois que a resposta condicionada é estabelecida, sons semelhantes a 1000 Hz também produzirão salivação. Quanto mais distante de 1,000 Hz são os sons, menos o cão vai salivar. A generalização do estímulo ocorre quando estímulos semelhantes, mas não idênticos, ao estímulos condicionados produzem respostas condicionadas. A generalização é adaptativa, porque na natureza o estímulo condicionado raramente é experimentado repetidamente de modo idêntico. Pequenas diferenças nas variáveis, como o ruído de fundo, a temperatura e a iluminação, o levam a percepções ligeiramente diferentes do estímulo condicionado. Como resultado dessas diferentes percepções, os animais aprendem a responder a variações no estímulo condicionado. A generalização obviamente tem limites. Às vezes, é importante para os animais distinguir entre estímulos semelhantes. Por exemplo, duas espécies de plantas podem ser semelhantes, mas uma delas talvez seja venenosa. Na discriminação de estímulos, os animais aprendem a diferenciar entre dois estímulos semelhantes se um deles estiver consistentemente associado ao estímulo não condicionado, e o outro, não. Pavlov e seus alunos demonstraram que os cães podem aprender a fazer distinções muito finas entre estímulos semelhantes. Por exemplo, eles podem aprender a detectar diferenças sutis em tons de cinza ou em sons de frequências diferentes. O condicionamento clássico envolve mais do que eventos que ocorrem ao mesmo tempo. A explicação original de Pavlov do condicionamento clássico foi que quaisquer dois eventos apresentados em contiguidade produziriam uma associação aprendida. Qualquer objeto ou fenômeno pode ser convertido em um estímulo condicionado quando associado a algum estímulo não condicionado. Pavlov e seus seguidores acreditavam que a força da associação era determinada por fatores como a intensidade dos estímulos condicionados e não condicionados. Por exemplo, quanto mais intenso eram os estímulos, maior seria a aprendizagem. Porém, os teóricos do condicionamento clássico enfrentaram um problema. Eles não podiam explicar por que, apesar de Pavlov apresentar carne ao cão, o cão não associava Pavlov à carne. Em outras palavras, eles não sabiam por que o cão nunca salivava com a simples visão do apresentador, mesmo quando ele não estava entregando carne. Em meados dos anos 1960, uma série de desafios à teoria de Pavlov sugeriu que alguns estímulos condicionados eram mais propensos a produzir aprendizagem do que outros. A contiguidade não era suficiente para criar associações estímulo condicionado e estímulo não condicionado. Significado evolutivo. A pesquisa realizada pelo psicólogo John Garcia e colaboradores mostrou que determinados pares de estímulos são mais propensos do que outros a associar-se. Por exemplo, quando os animais recebem quantidades não letais de veneno em sua comida, fazendo-lhes mal, eles aprendem rapidamente a evitar os gostos ou cheiros associados a essa comida. Do mesmo modo, muitas pessoas podem se lembrar de uma vez em que comeram um alimento em particular e depois tiveram mal-estar, com náuseas, dor de estômago e vômitos. Seja ou não a comida que causou a doença, a maior parte das pessoas responde a essa sequência de eventos demonstrando aversão ao sabor condicionado. Essa resposta ocorre mesmo que o mal-estar tenha sido claramente causado por um vírus ou alguma outra condição. Contrariamente às ideias de Pavlov, a associação ocorre mesmo que a comida e a doença não tenham sido contíguas. A probabilidade de isso ocorrer é bem maior se o sabor não fizer parte da dieta habitual da pessoa. A associação entre um sabor novo e o mal-estar, mesmo quando este ocorre horas depois de comer, é tão forte que a aversão ao sabor pode ser formada em uma só experiência. Algumas pessoas não conseguem suportar nem mesmo o cheiro de uma comida que associam com um mal-estar relacionado com o estômago. As aversões ao sabor condicionado são fáceis de produzir com comida, mas são muito difíceis de produzir com luz ou som. Essa diferença também é contrária ao que seria esperado pela teoria de Pavlov.
A diferença faz sentido, no entanto, uma vez que o cheiro e o gosto, e não a luz ou o som, são as principais pistas que orientam o comportamento alimentar de um animal. Do ponto de vista evolutivo, os animais que associam rapidamente um determinado sabor com o mal-estar e, portanto, o evitam, serão mais bem-sucedidos. Isso é, terão maior probabilidade de sobreviver e passar adiante seus genes. O valor adaptativo de uma resposta varia de acordo com a história evolutiva de espécies específicas. Por exemplo, aversões gustativas são fáceis de condicionar em ratos, mais difíceis de condicionar em aves. Essa diferença ocorre porque, na seleção de alimentos, os ratos confiam mais no paladar, e as aves confiam mais na visão. Assim, os pássaros aprendem rapidamente a evitar uma sugestão visual que eles associam a doenças. Diferentes tipos de estímulos causam reações diferentes, mesmo dentro de uma mesma espécie. Os ratos congelam e se assustam se um estímulo condicionado é auditivo, mas se erguem sobre as patas traseiras se o estímulo condicionado é visual. Essas diferenças nas respostas adaptativas aprendidas podem refletir o valor da sobrevivência que os diferentes estímulos auditivos e visuais têm para animais específicos em ambientes particulares. Esses significados estão, naturalmente, relacionados com os potenciais perigos associados aos estímulos. Por exemplo, os macacos podem mais facilmente ser condicionados a temer cobras do que a temer objetos como flores ou coelhos. O psicólogo Martin Seligman argumentou que os animais são geneticamente programados para temer objetos específicos. Ele se refere a essa programação como preparação biológica. A preparação ajuda a explicar por que os animais tendem a temer coisas potencialmente perigosas em vez de objetos que representam pouca ameaça. As ameaças também podem vir de dentro da própria espécie de um animal. Por exemplo, quando as pessoas participam de experiências de condicionamento em que estímulos aversivos são pareados com membros de seu próprio grupo racial ou membros de um grupo racial diferente, elas associam mais facilmente os estímulos negativos a membros de fora de grupo. Esse achado indica que as pessoas estão predispostas a desconfiar de membros de fora do grupo. Presumivelmente, essa tendência surgiu porque os membros de fora do grupo eram mais perigosos ao longo da evolução humana. A tendência foi, às vezes, explorada para criar ou aumentar o preconceito contra grupos externos durante guerras e outros conflitos intergrupais. Por exemplo, quando os nazistas prepararam e conduziram o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, eles criaram filmes em que rostos judeus se transformavam em caras de ratos que rastejavam pela lama. Ao mostrar essas imagens à população alemã, os nazistas objetivavam condicionar uma resposta nacional de repulsa às características faciais associadas a ser judeu. A aprendizagem envolve expectativas e predição. Até os anos 1970, a maior parte dos teóricos da aprendizagem estava preocupada apenas com estímulos e respostas observáveis. Desde então, os teóricos da aprendizagem têm enfatizado mais a tentativa de entender os processos mentais que fundamentam o condicionamento. Um princípio importante emergiu desse trabalho. O condicionamento clássico é uma maneira pela qual os animais predizem a ocorrência de eventos. Considere a chuva. Nuvens escuras geralmente estão presentes quando chove. Sombrinhas estão com frequência presentes quando chove, mas nem sempre. Às vezes, há nuvens escuras e chuva, mas não há sombrinhas. Na verdade, às vezes as sombrinhas são usadas em dias ensolarados. Por fim, sabemos que nuvens escuras são melhores sinais de chuva do que as sombrinhas. Quando vemos nuvens escuras, tendemos a predizer que haverá chuva. O psicólogo Robert Rescorla realizou um dos primeiros estudos que destacou o papel da expectativa e da predição na aprendizagem. Ele argumentou que, para que ocorra a aprendizagem, o estímulo condicionado devia vir antes do estímulo não condicionado, criando, assim, uma expectativa. Por exemplo, um estímulo que ocorre antes do estímulo não condicionado é mais facilmente condicionado do que aquele que vem depois dele. Mesmo que os dois sejam apresentados contiguamente ao estímulo não condicionado, o primeiro estímulo é mais facilmente aprendido, porque prediz o estímulo não condicionado. O modelo cognitivo de aprendizagem clássica, publicado por Rescorla e seu colega Alan Wagner, alterou profundamente a nossa compreensão da aprendizagem. O modelo de Rescorla-Wagner afirma que um animal aprende a expectativa de que alguns preditores são melhores do que outros. De acordo com esse modelo, a força da associação entre o estímulo condicionado e não estímulo não condicionado é determinada pelo grau em que os estímulos não condicionados são inesperados ou surpreendentes. Os teóricos da aprendizagem se referem à diferença entre os desfechos esperados e reais como erros de predição. Suponha que,
Depois que um estímulo aparece, algo melhor do que o esperado acontece. Esse erro de predição é considerado positivo. Um erro de predição positivo reforça a associação entre o estímulo condicionado e o estímulo não condicionado. Agora, suponha que um evento esperado não acontece. A ausência do evento leva a um erro de predição negativo. Um erro de predição negativo enfraquece a relação estímulo condicionado e estímulo não condicionado. Note que, aqui, positivo e negativo não significam bom e mal. Em vez disso, positivo significa a presença de algo inesperado, enquanto negativo se refere à ausência de algo esperado. Digamos que você sempre usa um abridor de latas elétrico para abrir a lata de comida do seu cachorro. Seu cão associa o som do abridor de lata ao aparecimento de alimentos. Isto é, ele aprendeu que o som indica a chegada de produtos alimentares. O cão abana o rabo e corre em círculos quando ouve aquele som. Ele espera ser alimentado. Agora digamos que o abridor de latas elétrico quebra e você o substitui por um manual. Sem ouvir o som do abridor de latas elétrico, seu cão recebe alimentos. Essa alteração irá produzir um grande erro de predição positivo. Por sua vez, o erro fará com que seu cão preste atenção aos eventos no ambiente que poderiam ter produzido a comida inesperada. Com o tempo, ele vai aprender a associar ser alimentado com o uso do novo abridor de latas. Por fim, a aprendizagem vai alcançar o seu máximo. Nesse ponto, não será produzido nenhum erro de predição porque a comida é totalmente prevista pelo novo abridor de lata e não são necessárias mais atualizações na associação. Obviamente, se o novo abridor de latas quebrar, isso irá parar de sinalizar a chegada de produtos alimentares. O cão precisará aprender o novo evento que sinaliza a chegada de alimentos. Outros aspectos do condicionamento clássico são consistentes com o modelo de Rescorla-Wagner. Em primeiro lugar, um animal irá associar mais facilmente um estímulo não condicionado a um estímulo novo do que a um estímulo familiar. Por exemplo, um cão pode ser mais facilmente condicionado a um som novo para ele do que a um som que conhece. Em segundo lugar, uma vez que um estímulo condicionado é aprendido, ele pode impedir a aquisição de um novo estímulo condicionado. Esse fenômeno é conhecido como efeito de bloqueio. O efeito de bloqueio acontece quando um segundo estímulo condicionado é adicionado a uma tentativa de condicionamento com um estímulo condicionado aprendido anteriormente. Por exemplo, um cão aprendeu que um metrônomo é um bom preditor de alimentos. Agora, um flash de luz acompanha o metrônomo. Não haverá nenhum erro de predição, e o cão não vai associar a luz com alimentos porque a luz não adiciona nenhuma informação nova. A comida já está totalmente predita pelo metrônomo. O bloqueio é semelhante ao condicionamento de segunda ordem, mas envolve um processo diferente. No condicionamento de segunda ordem, um estímulo previamente condicionado que adquiriu valor é pareado com um estímulo novo na ausência de um estímulo não condicionado. Depois de vários pareamentos, o novo estímulo começará a evocar uma resposta condicionada, embora nunca tenha sido diretamente associado a um estímulo não condicionado. No bloqueio, o estímulo previamente condicionado é apresentado ao mesmo tempo que um estímulo novo, e ambos são seguidos pela apresentação do estímulo não condicionado. Não haverá RC ao novo estímulo condicionado. Como o estímulo condicionado original já está predizendo com confiança a ocorrência do estímulo não condicionado, o novo estímulo é bloqueado, ofuscado pela atenção do animal ao estímulo original. Dopamina e erro de predição. Quais mecanismos biológicos estão em vigor durante essa aprendizagem? Para investigar os mecanismos cerebrais envolvidos no erro de predição, Wolfram Schultz e colaboradores analisaram como os neurônios dopaminérgicos respondem durante o condicionamento. Em seus estudos, macacos foram inicialmente deixados com sede. Quando eles inesperadamente receberam suco de fruta, experimentaram um erro de predição positivo, e as regiões de recompensa do cérebro mostraram uma grande quantidade de atividade dopaminérgica. Os macacos foram, então, condicionados a predizer a chegada do suco após a apresentação de uma luz ou som. Em ensaios posteriores, após os animais terem aprendido bem a associação, as regiões de recompensa de seus cérebros mostraram uma explosão de atividade dopaminérgica em resposta ao estímulo condicionado, mas nenhuma atividade em resposta ao estímulo não condicionado. Por que o estímulo não condicionado não produziu a atividade dopaminérgica? Por quê? Como os macacos tinham aprendido que a luz ou o som prediziam o suco não era uma surpresa. Quanto menor o erro de predição, menor será a atividade dopaminérgica. Em seguida, em ensaios adicionais, o suco já não era mais fornecido.
Os macacos experimentaram um erro de predição negativo, o resultado esperado não ocorreu, e as regiões de recompensa mostraram uma redução na atividade dopaminérgica. Esses achados apoiam a ideia de que os sinais de erro de predição alertam para eventos importantes no ambiente. Por exemplo, o alimento inesperado alerta que precisamos aprender a predizer sua chegada. Notamos uma pista associada ao alimento, e a pista se torna um modo de predizer a comida. Então, se a pista chega, mas a comida não, aprendemos lentamente que a pista não prediz nada de importante. Na verdade, os erros de predição negativos agora nos levam a associar a pista à ausência de alimento. Assim, parece que a predição de erro e a sua ativação dopaminérgica relacionada desempenham um papel importante no condicionamento. Recentemente, pesquisadores têm dado novo apoio ao modelo de predição de erro. Seus estudos utilizaram a optogenética. Lembre-se do capítulo 3 que a optogenética envolve manipulações genéticas que possibilitam que os pesquisadores produzam potenciais de ação acionando neurônios específicos. Agora, lembre-se do que acabou de aprender sobre o efeito de bloqueio. Quando um estímulo condicionado sinaliza confiavelmente o estímulo não condicionado, um novo estímulo que sinaliza o mesmo estímulo não condicionado não será condicionado. Usando a optogenética para ativar neurônios dopaminérgicos, os pesquisadores superaram o efeito de bloqueio. Ou seja, ao estimular artificialmente os neurônios dopaminérgicos apresentando um novo estímulo, os pesquisadores demonstraram o condicionamento para esse novo estímulo, mesmo quando o estímulo existente permaneceu ocorrendo. A ativação artificial dos neurônios dopaminérgicos basicamente produziu um sinal de erro de predição. Esse sinal condicionou ao estímulo novo, desbloqueado. As fobias e adições têm componentes aprendidos. O condicionamento clássico ajuda a explicar muitos fenômenos comportamentais, incluindo as fobias e adições. Fobias e seu tratamento. A fobia é um medo adquirido e desproporcional à ameaça real de um objeto ou de uma situação. As fobias mais comuns incluem o medo de altura, de cães, de insetos, de cobras e do escuro. De acordo com a teoria do condicionamento clássico, elas se desenvolvem por meio da generalização de uma experiência de medo, como quando uma pessoa picada por uma vespa desenvolve medo de todos os insetos voadores. Os animais podem ser classicamente condicionados a temer objetos neutros. Esse processo é conhecido como condicionamento pelo medo. Em um estudo típico de condicionamento pelo medo, um rato é classicamente condicionado a produzir uma resposta de medo a um som. O choque elétrico segue o som e, por fim, o som por si só produz respostas de medo. Essas respostas incluem reações fisiológicas e comportamentais específicas. Uma resposta interessante é o congelamento, ou manter-se imóvel. Os seres humanos estão entre as muitas espécies que respondem ao medo com o congelamento. Manter-se imóvel imediatamente pode, ainda, ser uma resposta associada que ajuda os animais a lidar com predadores, que muitas vezes são atraídos pelo movimento. Em 1919, John B. Watson tornou-se um dos primeiros pesquisadores a demonstrar o papel do condicionamento clássico no desenvolvimento de fobias. Nesse estudo de caso, Watson ensinou uma criança chamada Albert B. a temer objetos neutros. É importante notar os motivos de Watson para o condicionamento do pequeno Albert. Na época, a teoria proeminente das fobias era baseada em ideias freudianas sobre desejos sexuais inconscientes reprimidos. Acreditando que as ideias freudianas eram não científicas e desnecessariamente complexas, Watson propôs que as fobias poderiam ser explicadas por princípios de aprendizagem simples, como o condicionamento clássico. Para testar sua hipótese, Watson elaborou um estudo de aprendizagem. Ele pediu a uma mulher para deixá-lo usar seu filho, Albert B., no estudo. Como essa criança era emocionalmente estável, Watson acreditava que a experiência lhe causaria poucos danos. Quando Albert tinha 9 meses de idade, Watson e sua assistente de laboratório, Rosalie Rainer, lhe apresentaram vários objetos neutros, incluindo um rato branco, um coelho, um cão, um macaco, máscaras de fantasia e um novelo de lã branca. Albert mostrou uma curiosidade natural para com esses itens, mas não apresentava sinais de respostas emocionais evidentes. Quando Albert tinha 11 meses de idade, Watson e Rainer começaram os ensaios condicionados. Dessa vez, quando apresentaram o rato branco e Albert chegou próximo a ele, Watson bateu um martelo em uma barra de ferro, produzindo um som que ressoa alto. O som assustou a criança, que imediatamente retirou-se e escondeu o rosto. Watson fez isso mais algumas vezes em intervalos de 5 dias até que Albert choramingava e se irritava quando o rato era apresentado isoladamente. Assim, o estímulo não condicionado levou a uma respostas não condicionadas.
Por fim, o pareamento do estímulo condicionado e do estímulo não condicionado levou o rato a produzir por si só uma resposta de medo. A resposta de medo se generalizou a outros estímulos que Watson tinha apresentado junto com o rato no encontro inicial. Com o tempo, Albert ficou com medo de todos eles, incluindo o coelho e o novelo de lã. Mesmo uma máscara de Papai Noel com uma barba branca produzia uma resposta de medo. Assim, o condicionamento clássico mostrou ser um método eficaz de induzir fobias. Watson tinha planejado extinguir as fobias aprendidas do pequeno Albert. No entanto, a mãe de Albert retirou a criança do estudo antes que Watson pudesse conduzir os ensaios de extinção. Por muitos anos, parecia que ninguém sabia quem havia se tornado o pequeno Albert. Seu destino foi um dos grandes mistérios da psicologia. Recentemente, 2 meninos distintos foram identificados como possivelmente sendo o pequeno Albert. Uma equipe encontrou evidências de que o pequeno Albert seria Douglas Merritt, que morreu aos 6 anos de uma infecção cerebral. Mais recentemente, uma segunda equipe encontrou um candidato mais provável: Albert Barger. O nome e outras características eram compatíveis. Na verdade, Barger foi descrito como alguém que não gostava de animais, especialmente cães, ao longo de sua vida e que cobria os ouvidos quando ouvia latidos. Embora provavelmente nunca tenhamos certeza do que aconteceu com ele, o condicionamento de Albert Watson foi criticado como antiético. Um comitê de ética provavelmente não aprovaria tal estudo na atualidade. Em seus planos detalhados para o recondicionamento, Watson descreveu um método de apresentar continuamente os itens que Albert temia pareados com coisas mais agradáveis, como doces. Um colega de Watson usou esse método em uma criança que tinha medo de coelhos e outros objetos peludos. A pioneira na área comportamental Mary Culver Jones eliminou o medo de coelhos de um menino de 3 anos chamado Peter, trazendo o coelho mais perto enquanto dava a Peter uma comida favorita. Desde então, essas técnicas de condicionamento clássico foram valiosas para o desenvolvimento de terapias comportamentais muito eficazes no tratamento de fobias. Por exemplo, quando uma pessoa está sofrendo de uma fobia, um médico pode expor o paciente a pequenas doses do estímulo temido enquanto o paciente realiza uma tarefa agradável. Essa técnica, chamada contracondicionamento, pode ajudar o paciente a superar a fobia. Você vai aprender mais sobre esses tipos de tratamentos comportamentais no capítulo 15. Dependência de drogas. O condicionamento clássico também desempenha um papel importante na dependência de drogas. Os efeitos condicionados das drogas são comuns e demonstram o poder do condicionamento. Por exemplo, o aroma de café pode se tornar um estímulo condicionado. O cheiro pode isoladamente levar os bebedores de café a se sentirem ativos e despertos, como se realmente tivessem consumido cafeína. Do mesmo modo, para os dependentes de heroína, a visão da agulha e a sensação de quando ela é inserida na pele se tornam um estímulo condicionado. Por essa razão, algumas vezes os dependentes injetam em si mesmos água para reduzir sua fissura quando não há heroína disponível. Até mesmo a visão de uma lâmina de barbear, usada como parte da administração de heroína, pode aumentar rapidamente a fissura de um dependente. Quando ex-dependentes de heroína são expostos a estímulos ambientais associados ao uso de drogas, como pessoas e lugares, eles muitas vezes experimentam fissura. Esse efeito ocorre, em parte, porque as pistas do ambiente previamente indicavam o uso de drogas. Se a fissura resultante não for atendida, o dependente pode experimentar abstinência. Os dependentes que param de usar drogas em centros de tratamento muitas vezes sofrem recaídas quando retornam aos seus ambientes antigos porque experimentam fissura condicionada. Em laboratório, os pesquisadores apresentaram a dependentes de heroína ou cocaína pistas associadas ao consumo de drogas. Essas pistas levaram os dependentes a experimentar fissura e várias respostas fisiológicas associadas à abstinência, como alterações na frequência cardíaca e pressão arterial. Estudos de imagens do cérebro descobriram que esses sinais levam à ativação do córtex pré-frontal e várias regiões do sistema límbico, áreas do cérebro envolvidas na experiência de recompensa. Quando você está com fome, ver um alimento tentador ativa essas mesmas regiões do cérebro. Esse efeito ocorre porque ver a comida geralmente sinaliza que você irá comer. Lembre-se da discussão anterior em que ocorreu uma explosão de dopamina para o estímulo condicionado, em vez de para o estímulo não condicionado. Do mesmo modo, a visão de pistas relacionadas com drogas produz uma expectativa de que o barato da droga vai ocorrer em seguida. De acordo com o psicólogo Shepard Siegel, a importância disso está em que o tratamento para a adição inclui expor os dependentes às pistas relacionadas com as drogas. Essa exposição ajuda a extinguir respostas a esses sinais.
Desse modo, impede-se que essas pistas desencadeiem fissura no futuro. Siegel e colaboradores também realizaram pesquisas sobre a relação entre a tolerância a drogas e situações específicas. Como discutido no capítulo 4, a tolerância é um processo em que os dependentes precisam cada vez mais de uma droga para experimentar os mesmos efeitos. A pesquisa de Siegel mostrou que a tolerância é maior quando a droga é consumida no mesmo local físico em que o uso prévio ocorreu. Presumivelmente, o corpo aprendeu a esperar por drogas naquele local e, então, a compensar a substância, como, por exemplo, alterando a neuroquímica ou fisiologia para metabolizá-la. Por exemplo, estudantes universitários mostraram uma maior tolerância ao álcool quando foram fornecidas pistas familiares do que quando a mesma quantidade de álcool é fornecida em uma forma diferente. A tolerância pode ser tão grande que os dependentes usam regularmente doses de drogas que seriam fatais para usuários inexperientes. Em contrapartida, as conclusões de Siegel implicam que, se os dependentes tomarem suas grandes doses habituais em novos locais, eles são mais propensos à overdose. Isto é, como os dependentes estão usando drogas sob condições diferentes, seus corpos não responderão suficientemente para compensá-las. Como o condicionamento operante muda o comportamento? O condicionamento clássico é um processo relativamente passivo e automático. Por meio do condicionamento clássico, um animal aprende associações preditivas entre estímulos, independentemente do seu comportamento. Essa forma de aprendizagem não leva em conta situações em que um evento ocorre porque o animal realizou alguma ação. Por exemplo, no episódio do The Big Bang Theory mencionado na abertura do capítulo, Penny aprende a se comportar de uma determinada maneira, fazendo o que Sheldon Cooper quer para receber chocolate. Nossos comportamentos muitas vezes representam meios para fins específicos. Eles são instrumentais feitos com um propósito. Compramos comida para comê-la, estudamos para conseguir boas notas, trabalhamos para receber dinheiro, e assim por diante. Como Penny recebendo o chocolate de Sheldon, aprendemos que nos comportar de determinadas maneiras leva a recompensas, e que não se comportar de outras maneiras evita que sejamos punidos. Um comportamento específico leva a um desfecho particular. Esse tipo de aprendizagem é chamado de condicionamento operante, ou condicionamento instrumental. B.F. Skinner, o psicólogo mais estreitamente associado a esse processo, escolheu o termo operante para expressar a ideia de que os animais operam em seus ambientes para produzir efeitos. O condicionamento operante é o processo de aprendizagem em que as consequências de uma ação determinam a probabilidade de ela ser repetida. Assim, no condicionamento operante, o ser humano ou animal faz associações entre eventos que pode controlar. Em contraste, no condicionamento clássico, faz-se associação entre acontecimentos que não podem ser controlados. O estudo do condicionamento operante começou nos Estados Unidos, no final do século XIX, em Cambridge, Massachusetts, na casa do psicólogo de Harvard William James. Um jovem estudante de graduação que trabalhava com James, Edward Tordick, se inspirou em observações meticulosamente precisas de Charles Darwin do comportamento animal. No porão da casa de James, Tordick realizou os primeiros experimentos controlados cuidadosamente relatados em psicologia animal comparativa. Especificamente, ele estudou se os animais não humanos mostravam sinais de inteligência. Como parte de sua pesquisa, Tordick construiu uma caixa-problema, uma pequena gaiola com um alçapão. O alçapão abriria se o animal dentro da caixa realizasse uma ação específica, como puxar uma corda. Tordick colocou animais privados de alimento, inicialmente galinhas, dentro da caixa-problema para ver se elas seriam capazes de descobrir como escapar. Quando Tordick se mudou para a Universidade de Colômbia para completar seu doutorado, ele deixou de utilizar galinhas e passou a utilizar gatos em seus estudos. Para motivar os animais, ele colocava comida do lado de fora da caixa. Quando um gato era colocado pela primeira vez na caixa, ele normalmente tentava escapar por meio de inúmeros comportamentos improdutivos. Após 5, 10 minutos de luta, o gato acidentalmente pressionou uma alavanca que puxaria uma corda, e a porta se abriria. Tordick, então, devolvia o gato à caixa e repetia o ensaio. Em cada tentativa subsequente, o gato pressionava a alavanca um pouco mais rapidamente, gradualmente ficando mais e mais rápido escapar. Ao longo de muitas tentativas, ele aprenderia a escapar da caixa-problema em poucos segundos. A partir dessa linha de pesquisa, Tordick desenvolveu uma teoria geral da aprendizagem. De acordo com essa lei do efeito, qualquer comportamento que leva a um estado satisfatório de eventos provavelmente ocorrerá novamente. Qualquer comportamento que leva a um estado irritante de eventos tem menor probabilidade de ocorrer novamente.
O reforço incentiva o comportamento. 30 anos depois das experiências de Tordick com animais escapando de caixas-problema, outro estudante de graduação em psicologia de Harvard, B.F. Skinner, desenvolveu uma teoria de aprendizagem mais formal com base na lei do efeito. Quando jovem, Skinner queria ser escritor, para que pudesse explorar grandes dúvidas sobre a condição humana. Em seguida, ele leu duas obras de não-ficção que mudaram sua vida. O primeiro foi o livro Behaviorismo, de 1924, de John B. Watson. O segundo foi um artigo de 1927 do New York Times Magazine, em que o escritor H. G. Wells expressou admiração pela obra de Ivan Pavlov. Cada vez mais, a perspectiva dos behavioristas fazia sentido para Skinner. Ele se convenceu de que a psicologia era sua vocação. Skinner recebeu seu Ph.D. pela Universidade de Harvard em 1931, mas ele discordava de seus professores em relação ao que os psicólogos deveriam estudar. Muitos membros da faculdade se preocupavam com seu desprezo pelos esforços para analisar a mente por meio da introspecção, uma abordagem comumente seguida em Harvard. Como discutido no capítulo 1, a introspecção é o processo de utilização de relatos verbais para avaliar estados mentais. Depois de pensar sobre seus próprios pensamentos e sentimentos, você fala sobre eles como uma forma de torná-los públicos e disponíveis para que outras pessoas possam estudá-los. A principal objeção ao uso da introspecção como método de pesquisa é que ela não é muito confiável. Como observado anteriormente neste capítulo, os behavioristas acreditavam que, para serem cientistas, os psicólogos teriam que estudar ações observáveis. Em outras palavras, os psicólogos precisariam focar nos comportamentos mostrados pelas pessoas e animais não humanos. Inspirado pelo trabalho de Watson e Pavlov, Skinner acreditava que ele poderia mudar radicalmente o comportamento de um animal por meio de incentivos para a realização de atos específicos. No meio-século seguinte, ele conduziu estudos sistemáticos com animais, muitas vezes pombos e ratos, para descobrir as regras básicas da aprendizagem. O trabalho inovador levou Skinner a formar ideias radicais sobre o behaviorismo, por exemplo, como ele poderia ser aplicado a comunidades inteiras para criar uma forma utópica de vida. No processo, ele esboçou muitos dos princípios mais importantes que moldam o comportamento dos animais, incluindo os seres humanos. Esses princípios permanecem tão relevantes hoje quanto eram há mais de 50 anos. Skinner se opôs aos aspectos subjetivos da lei do efeito de Tordick. De acordo com ele, estados de satisfação não são observáveis empiricamente. Para descrever um evento observável que produza uma resposta aprendida observável, Skinner cunhou o termo reforço. Um reforçador é um estímulo que ocorre depois de uma resposta e aumenta a probabilidade de esta ser repetida. Skinner acreditava que o comportamento, comer, estudar, dirigir no lado correto da pista e assim por diante, ocorre porque foi reforçado. A caixa de Skinner. Para avaliar o condicionamento operante, Skinner desenvolveu um dispositivo simples. É constituído por uma pequena câmara ou gaiola. No interior, uma alavanca ou chave de resposta está ligada a uma fonte de alimento, e uma segunda chave ou alavanca de resposta está ligada a um suprimento de água. Um animal, normalmente um rato ou pombo, é colocado na câmara ou gaiola. O animal aprende a pressionar uma alavanca ou chave para receber comida, e outra alavanca ou chave para receber água. Em sua pesquisa anterior, Skinner tinha usado um labirinto. Neste, um rato tinha que fazer uma curva específica para chegar ao reforçador, em geral um pequeno pedaço de comida na extremidade de um braço do labirinto. Depois que o animal completava a tentativa, Skinner precisava devolvê-lo ao início do labirinto. Ele desenvolveu a câmara operante, como a chamava, basicamente porque se cansou de buscar ratos de volta. Com o dispositivo, que veio a ser conhecido como caixa de Skinner, apesar de ele nunca ter usado esse termo, ele era capaz de expor ratos ou pombos a tentativas repetidas de condicionamento sem precisar fazer nada além de observar. Skinner mais tarde construiu dispositivos de gravação mecânica que possibilitavam que o pesquisador realizasse testes sem estar presente. A interface das câmaras operantes com computadores da atualidade possibilita aos pesquisadores gravar dados comportamentais. Modelagem. Ao realizar o condicionamento operante, você não pode fornecer o reforçador até que o animal apresente a resposta adequada. Um animal dentro de uma caixa de Skinner tem tão pouca coisa para fazer que, mais cedo ou mais tarde, normalmente pressiona a alavanca ou chave. Um grande problema com o condicionamento operante fora da caixa de Skinner é que o mesmo animal pode demorar um pouco para executar a ação que você está buscando.
Em vez de esperar que o animal realize a ação espontaneamente, você pode usar uma técnica de condicionamento operante para ensiná-lo a fazê-lo. Esse poderoso processo é chamado de modelagem. Ele consiste em reforçar comportamentos que são cada vez mais semelhantes ao comportamento desejado. Suponha que você está tentando ensinar seu cão a rolar. Inicialmente, você recompensa o cão por qualquer comportamento que se assemelhe, mesmo que apenas ligeiramente, ao rolar, como deitar. Uma vez que esse comportamento é estabelecido, você reforça comportamentos de modo mais seletivo. Reforçar aproximações sucessivas por fim produz o comportamento desejado. Em outras palavras, o animal aprende a discriminar qual comportamento está sendo reforçado. A modelagem tem sido usada para condicionar animais a realizar proezas incríveis. Pombos que jogam tênis de mesa, cães que tocam piano, porcos que fazem tarefas domésticas como pegar roupas e passar aspirador, e assim por diante. No The Big Bang Theory, Sheldon Cooper menciona o uso desse processo para fazer com que Penny haja como uma foca treinada. Saltar de uma piscina e equilibrar uma bola de praia em seu nariz. A modelagem normalmente não é usada para treinar pessoas a executar truques com bolas de praia, mas tem sido usada para ensinar habilidades sociais adequadas a pessoas com transtornos psicológicos, para ensinar a linguagem para crianças com autismo. E para ensinar habilidades básicas, como vestir-se, a indivíduos com deficiência intelectual. De modo mais geral, os pais educadores com frequência usam a modelagem para incentivar o comportamento adequado em crianças. Por exemplo, eles as elogiam por suas tentativas iniciais, muitas vezes ilegíveis, de escrever. Os reforçadores podem ser condicionados. Os reforçadores mais óbvios são os necessários para a sobrevivência, como comida ou água. Como eles atendem a necessidades biológicas, esses estímulos são chamados reforçadores primários. Do ponto de vista evolutivo, o valor da aprendizagem dos reforçadores primários faz muito sentido. Animais que repetidamente executam comportamentos reforçados por comida ou água são mais propensos a sobreviver e passar adiante seus genes. Mas muitos reforçadores aparentes não atendem diretamente a necessidades biológicas. Por exemplo, um elogio, dinheiro ou um 10 em uma prova podem ser reforço. Eventos ou objetos que atuam como reforçadores, mas não atendem a necessidades biológicas, são chamados de reforçadores secundários. Esses reforçadores são estabelecidos por meio do condicionamento clássico, como descrito anteriormente neste capítulo. Aprendemos a associar um estímulo neutro, como o dinheiro, a recompensas, como alimentos, segurança e energia. O dinheiro, na verdade, é apenas um pedaço de metal ou de papel, mas esses e outros objetos neutros se tornam significativos por meio de suas associações com um estímulo não condicionado. Outros aspectos dos reforçadores também seguem princípios semelhantes aos encontrados no condicionamento clássico. Por exemplo, a generalização e discriminação da aprendizagem do estímulo de reforço. Se Sheldon usou com sucesso chocolates para treinar Penny a ficar quieta, ela por fim aprende a ficar quieta para receber chocolates. Do mesmo modo, se uma ação reforçada anteriormente não leva a reforço, ela acabará por se extinguir. Assim, uma criança que faz birra para chamar a atenção de seu pai por fim irá parar com esse mau comportamento se ele não for reforçado. Potência do reforço. Alguns reforçadores são mais potentes do que outros. O psicólogo David Premack teorizou sobre como pode-se determinar o valor de um reforçador. A chave é a quantidade de tempo que uma pessoa, quando livre para fazer qualquer coisa, de bom grado se engaja em um comportamento específico associado ao reforçador. Por exemplo, a maior parte das crianças escolheria passar mais tempo tomando sorvete do que comendo espinafre. O sorvete é, portanto, um reforço maior do que o espinafre para elas. Uma grande vantagem da teoria de Premack é que ela pode explicar as diferenças nos valores dos indivíduos. Para as pessoas que preferem espinafre ao sorvete, o espinafre serve como um reforçador mais potente. Além disso, o valor de um reforçador pode variar de acordo com o contexto. Se você está com fome, sorvete terá um valor alto. Se você estiver muito cheio, o seu valor cai, e você pode achar outra coisa, não necessariamente um alimento, um reforçador melhor. Uma aplicação lógica da teoria de Premack é o princípio de Premack. De acordo com ele, uma atividade mais valorizada pode ser utilizada para reforçar o desempenho de uma atividade menos valorizada. Os pais usam o princípio de Premack o tempo todo. Eles dizem a seus filhos: coma seu espinafre e vai ganhar a sobremesa, termine sua lição e poderá sair, e assim por diante. Reforço positivo e negativo.
O reforço sempre incentiva um comportamento. Por meio da administração de um estímulo depois de um comportamento, o reforço positivo aumenta a probabilidade de o comportamento ser repetido. O reforço positivo muitas vezes é chamado de recompensa. Positivo simplesmente significa que algo está sendo adicionado, e não que o reforço é bom. Comportamentos recompensados aumentam em frequência, como quando as pessoas trabalham mais em resposta a um elogio ou aumento de salário. Lembre-se de Penny, no The Big Bang Theory, que leva o prato de Sheldon à cozinha a fim de ganhar dele um chocolate. Em contraste, o reforço negativo aumenta um comportamento por meio da remoção de um estímulo desagradável. Por exemplo, quando um rato precisa pressionar uma alavanca para desligar um choque elétrico, o ato de pressionar a alavanca foi negativamente reforçado. Negativo significa simplesmente que algo está sendo removido, não que o reforço seja ruim. O reforço negativo é bastante comum na vida cotidiana. Você toma um comprimido para se livrar de uma cefaleia. Você fecha a porta do quarto para cessar ruídos. Você muda o canal para evitar assistir a um programa horrível. Você pega no colo um bebê que chora. Em todos os casos, você se engaja em um comportamento tentando evitar ou escapar de um estímulo indesejável. Se a ação tomada for bem-sucedida em reduzir o estímulo não desejado, então da próxima vez que você tiver cefaleia, ouvir barulho em seu quarto, ver um programa horrível ou estiver com um bebê que chora, o mais provável é que repita o comportamento que reduziu o estímulo. O comportamento foi reforçado negativamente. O condicionamento operante é influenciado pelo esquema de reforço. Quantas vezes um reforçador precisa ser dado? Para a aprendizagem rápida, o comportamento pode ser reforçado cada vez que ocorre. Esse processo é conhecido como reforço contínuo. No mundo real, o comportamento raramente é reforçado continuamente. As pessoas não recebem elogios toda vez que se comportam de modo aceitável. O reforço intermitente do comportamento é mais comum. Esse processo é conhecido como reforço parcial. O efeito do reforço parcial sobre o condicionamento depende do esquema de reforço. O reforço pode ser programado de várias maneiras. A maior parte dos esquemas varia de acordo com o fornecimento de reforço e com a regularidade com que o reforço é fornecido. Por exemplo, o reforço parcial pode ser administrado de acordo com a quantidade de respostas comportamentais ou com o tempo decorrido, como o pagamento de trabalhadores de fábrica por peça ou por hora. Um esquema de razão é baseado na quantidade de vezes que o comportamento ocorre, como quando um comportamento é reforçado a cada 3 ou 10 vezes. Um esquema de intervalo se baseia em uma determinada unidade de tempo, como quando um comportamento é reforçado quando é realizado a cada minuto ou hora. Também pode ser dado reforço parcial em um esquema fixo previsível ou em um esquema variável menos previsível. Cruzando a base para o reforço com a regularidade do reforço produz os 4 esquemas de reforço mais comuns: intervalo fixo, intervalo variável, razão fixa e razão variável. Esquema de intervalo fixo. Um esquema de intervalo fixo ocorre quando o reforço é fornecido depois de passado um determinado período de tempo. Imagine que você alimenta seu gato 2 vezes por dia. Depois de alguns dias, ele vai começar a miar e se esfregar contra você próximo da hora de sua alimentação, especialmente se você estiver no local em que normalmente coloca a comida. Seu gato não aprendeu a ver as horas. Em vez disso, ele tem conhecimento de que depois de passado um determinado período de tempo, é provável que ele seja alimentado. Quando o é, ele provavelmente sai e vai dormir. Na próxima refeição, irá retornar e começar a miar e se esfregar novamente. Fornecer refeições nesse esquema reforça o comportamento e alimente-me. Observe o padrão em curvas na figura 6.27, que indica um aumento no comportamento pouco antes da oportunidade de reforço e, em seguida, uma queda após o reforço. Muitos alunos seguem esse tipo de padrão quando se matriculam em cursos com exames regulares. Eles estudam muito nos dias antes do exame e relaxam logo depois do exame. Esquema de intervalo variável. Um esquema de intervalo variável ocorre quando o reforço é fornecido após um tempo, mas esse período de tempo não é regular. Embora você saiba que vai, por fim, ser reforçado, não é possível prever quando isso vai acontecer. Por exemplo, receber cartas ou e-mails de amigos ocorre em um esquema de intervalo variável. Você pode verificar as mensagens durante o dia todo se achar que é reforçador receber essas mensagens. Ao contrário da aprendizagem do gato em um esquema de IF, você nunca sabe quando vai receber o reforço,
então precisa verificar frequentemente. Os professores que realizam prova surpresa o fazem porque acham que isso encoraja os alunos a estudar de modo mais regular. Se você não pode prever quando será avaliado, precisa manter seus estudos em dia e estar sempre preparado. Esquema de razão fixa. Um esquema de razão fixa ocorre quando o reforço é fornecido depois de um determinado número de respostas terem sido produzidas. Os trabalhadores de fábrica que são pagos com base na quantidade de objetos que produzem são um bom exemplo do esquema de razão fixa. Os professores às vezes usam esse tipo de esquema para recompensar as crianças pelo comportamento cooperativo em sala de aula. Os estudantes podem ganhar uma estrela por se comportar bem. Depois de acumular uma determinada quantidade de estrelas, recebem algum tipo de reforço, como a oportunidade de escolher o próximo livro que a professora vai ler. Do mesmo modo, a sua pizzaria local pode lhe dar um cartão de fidelidade, que lhe dá uma pizza grátis depois que você comprar 10 pizzas. Em todos esses casos, quanto mais você faz, mais você recebe. Portanto, os esquemas de razão fixa normalmente produzem altas taxas de resposta. Esquema de razão variável. Um esquema de razão variável ocorre quando o reforço é fornecido após um número imprevisível de respostas. Jogos de azar fornecem um excelente exemplo de um esquema de razão variável. Em um cassino, você pode gastar muito dinheiro em uma máquina caça-níqueis, que raramente recompensa com uma vitória. Esse comportamento não é simplesmente o resultado de um vício em jogos de azar. Em vez disso, as pessoas colocam o dinheiro em caça-níqueis porque as máquinas, às vezes, oferecem recompensas monetárias. Os esquemas de razão variável levam a altas taxas de resposta que perduram ao longo do tempo, porque você sabe que, por fim, haverá uma recompensa como resposta. Você só não sabe quando isso vai acontecer ou mesmo se você ainda estará jogando nessa máquina quando acontecer. Como mencionado anteriormente, o reforço contínuo leva à aprendizagem rápida. Mas essa aprendizagem não perdura. O efeito de extinção do reforço parcial se refere à maior persistência do comportamento sob reforço parcial do que sob reforço contínuo. Durante o reforço contínuo, o aluno pode facilmente detectar quando o reforço parou. Mas quando o comportamento só é reforçado por algum tempo, o aluno precisa repetir o comportamento comparativamente mais vezes para detectar tal ausência. Assim, quanto menos frequente o reforço durante o treinamento, maior será a resistência à extinção. Para condicionar um comportamento para que ele persista, é necessário reforçá-lo continuamente durante o início e, em seguida, mudar lentamente para o reforço parcial. Os pais seguem naturalmente essa estratégia ao ensinar comportamentos aos seus filhos, como no treinamento do uso do vaso sanitário. A punição inibe o comportamento. O reforço e a punição têm efeitos opostos sobre o comportamento. Enquanto o reforço aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento, a punição o diminui. Por exemplo, dar a Penny um chocolate toda vez que ela age de determinada maneira irá aumentar a probabilidade de ela agir desse modo. Pulverizar água em seu rosto e gritar Penny Mar toda vez que ela realiza uma ação diminuirá a probabilidade de ela realizar essa ação. Punição positiva e negativa. A punição reduz a probabilidade de que um comportamento se repita. Isso pode ocorrer por meios positivos ou negativos. Mais uma vez, positivo ou negativo, aqui, significa se algo foi adicionado ou removido, não se é bom ou ruim. A punição positiva diminui a probabilidade de ocorrência do comportamento por meio da administração de um estímulo. Normalmente, o estímulo na punição positiva é desagradável. Receber um jato de água no rosto e ter alguém gritando seu nome são meios de punição positiva. A punição negativa diminui a probabilidade de ocorrência do comportamento por meio da remoção de um estímulo normalmente agradável. Quando um jovem perde privilégios por dirigir em velocidade excessiva, ele recebeu uma punição negativa. Se esse mesmo jovem receber uma multa, a multa servirá como uma punição positiva. Nesse caso, as formas negativas e positivas de punição podem produzir o mesmo resultado. O jovem terá menos probabilidade de pisar fundo da próxima vez que estiver atrás do volante. Para uma visão geral dos tipos positivo e negativo de reforço e punição, veja a figura 6.31. Eficácia da punição dos pais. Para que seus filhos se comportem, os pais às vezes usam a punição como forma de disciplina. Contudo, muitos psicólogos contemporâneos acreditam que a punição muitas vezes é aplicada de modo ineficaz e que pode ter consequências inesperadas e indesejadas. Pesquisas mostraram que,
Para que a punição seja eficaz, ela deve ser razoável, desagradável e aplicada imediatamente, para que a relação entre ela e o comportamento indesejado seja clara. Mas existe um considerável potencial de confusão. Por exemplo, às vezes a punição é aplicada após uma ação desejada. Se um aluno é punido depois de admitir colar em uma prova, o aluno pode, então, associar a punição a ser honesto, e não à transgressão original. Como resultado, o aluno aprende a não dizer a verdade. Como Skinner indicou uma vez, uma coisa que as pessoas aprendem com a punição é como evitá-la. Em vez de aprender a se comportar adequadamente, elas podem aprender a não ser pegas. A punição também pode levar a emoções negativas, como medo e ansiedade. Por meio do condicionamento clássico, essas emoções podem associar-se à pessoa que administra a punição. Se uma criança aprende a temer um pai ou professor, o relacionamento de longo prazo entre a criança e o adulto pode ser danificado. Além disso, a punição muitas vezes não consegue compensar os aspectos de reforço do comportamento indesejado. Na vida real, qualquer comportamento pode ser reforçado de várias maneiras. Por exemplo, chupar o dedo pode ser reforçado porque faz a criança se sentir bem, porque proporciona alívio de emoções negativas e porque alivia a fome. A punição pode não ser suficiente para compensar tais recompensas, mas pode reforçar o sigilo da criança quanto a chupar o dedo. Por essas e outras razões, a maior parte dos psicólogos concorda com a recomendação de Skinner de que seja usado o reforço em vez da punição. Uma criança elogiada por ser um bom aluno provavelmente terá um desempenho academicamente melhor do que se for punida por ir mal na escola. Afinal de contas, reforçar o bom comportamento diz à criança o que fazer. Puni-la por mau comportamento não lhe diz como melhorar. Uma forma de punição que a maior parte dos psicólogos acredita ser especialmente ineficaz é a punição física, como a palmada. Contudo, a palmada é muito comum nos Estados Unidos. Quase 3/4 dos pais norte-americanos batem em seus filhos e, portanto, aparentemente acreditam que isso é eficaz. Como observado por Alan Kagin e Corina Benge, crenças sobre a adequação da palmada envolvem crenças religiosas e visões culturais, bem como questões legais. Muitos países proibiram a punição física em casa ou nas escolas. Até mesmo as Nações Unidas aprovaram resoluções desencorajando-a. Alguns pesquisadores forneceram evidências de inúmeros resultados negativos associados à palmada, especialmente à surra grave. Esses problemas incluem problemas de relacionamento pai-filho, valores morais mais fracos, problemas de saúde mental, aumento na delinquência e tornar-se um agressor no futuro. Uma preocupação é que a punição física ensina a criança que a violência é um comportamento apropriado para adultos. Embora a extensão em que as formas moderadas de palmadas causam problemas ainda não tenha sido determinada, as evidências indicam que outros modos de punição são mais eficazes para diminuir comportamentos indesejados. Ficar de castigo, pequenas multas e retirada de privilégios podem efetivamente modificar o comportamento. No entanto, muitos psicólogos acreditam que qualquer método de punição seja menos eficaz do que fornecer reforço positivo para comportamentos melhores. Ao recompensar os comportamentos que deseja ver, os pais são capazes de incentivá-los, enquanto constroem laços mais positivos com seus filhos. Modificação de comportamento. A modificação de comportamento consiste no uso de técnicas de condicionamento operante para eliminar comportamentos indesejados e substituí-los por comportamentos desejáveis. A lógica geral por trás da modificação de comportamento é que a maior parte dos comportamentos indesejados é aprendida e, portanto, pode ser desaprendida. Pais, professores e treinadores de animais usam bastante as estratégias de condicionamento. As pessoas podem ser ensinadas, por exemplo, a ser mais produtivas no trabalho, a economizar energia e a dirigir de modo mais seguro. As crianças com dificuldades de aprendizagem profundas podem ser treinadas a se comunicar e a interagir. Como discutido no capítulo 15, as técnicas operantes também são eficazes para o tratamento de muitas condições psicológicas, como a depressão e a ansiedade. Outro método generalizado de modificação do comportamento se baseia no princípio do reforço secundário. As pessoas aprendem a desempenhar tarefas em troca de fichas, que depois podem ser trocadas por objetos ou privilégios desejáveis. As fichas reforçam o comportamento, e as pessoas trabalham tão arduamente para obtê-las quanto para obter alimento. Prisões, hospitais psiquiátricos, escolas e salas de aula muitas vezes usam as fichas simbólicas, em que as pessoas ganham fichas por completar tarefas e as perdem caso se comportem mal. As pessoas, depois, podem trocar suas fichas por objetos ou privilégios.
Nesse caso, as recompensas não só reforçam o bom comportamento, mas também dão aos participantes um senso de controle sobre seu ambiente. Assim, por exemplo, os professores podem dar fichas para os alunos que obedecerem às regras da sala, trouxerem a tarefa de casa em dia e ajudarem os outros. Em algum momento futuro, as fichas podem ser trocadas por recompensas, como atividades lúdicas ou tempo de recesso extra. Em hospitais psiquiátricos, as fichas simbólicas podem incentivar a boa aparência e o comportamento social adequado, bem como desencorajar o comportamento bizarro. A biologia e a cognição influenciam o condicionamento operante. Behavioristas como B.F. Skinner acreditavam que todo comportamento pode ser explicado por princípios de condicionamento simples. Na realidade, no entanto, esquemas de reforço explicam apenas uma determinada parcela do comportamento humano. A biologia limita a aprendizagem, e o reforçador nem sempre precisa estar presente para que a aprendizagem ocorra. Restrições biológicas. Os behavioristas acreditavam que qualquer comportamento poderia ser moldado por meio do reforço. Sabe-se, hoje, que os animais têm dificuldade em aprender comportamentos que vão contra sua adaptação evolutiva. Um bom exemplo das restrições biológicas foi obtido por Marian e Keller Breland, um casal de psicólogos que usou técnicas de condicionamento operante para treinar animais para comerciais. Muitos de seus animais se recusavam a realizar determinadas tarefas que lhes haviam sido ensinadas. Por exemplo, um guaxinim aprendeu a colocar moedas em um cofrinho, mas, por fim, se recusou a realizar essa tarefa. Em vez disso, o guaxinim punha-se de pé sobre o banco e esfregava rapidamente as moedas em suas patas. Esse comportamento de esfregar não foi reforçado. Na verdade, ele atrasou o reforço. Uma explicação para o comportamento do guaxinim é que a tarefa era incompatível com comportamentos adaptativos inatos. O animal associava a moeda a alimentos e a tratava da mesma maneira. O guaxinim está programado para esfregar alimentos entre as patas. Do mesmo modo, os pombos podem ser treinados a bicar teclas para obter alimentos ou reforçadores secundários, mas é difícil treiná-los para bicar teclas para evitar choque elétrico. Eles podem aprender a evitar choques batendo as asas, porque bater as asas é o seu meio natural de fuga. O psicólogo Robert Bolles argumentou que os animais têm reações de defesa embutidas a estímulos ameaçadores. O condicionamento é mais eficaz quando a associação entre a resposta e o reforço é semelhante às predisposições pré-programadas do animal. Distinção entre aquisição e desempenho. Há outro desafio para a ideia de que o reforço é responsável por todo o comportamento. Ou seja, a aprendizagem pode ocorrer sem reforço. Edward Tolman, um antigo teórico cognitivo, argumentou que o reforço tem mais impacto no desempenho do que na aprendizagem. Na época, Tolman estava conduzindo experimentos em que ratos tinham que aprender a correr por labirintos complexos para obter alimento. Tolman acreditava que cada rato desenvolvia um mapa cognitivo. Ou seja, durante um experimento, cada rato mantinha em seu cérebro uma representação visual e espacial do labirinto específico, e usava esse conhecimento do ambiente para ajudá-lo a encontrar a comida rapidamente. Para testar sua teoria, Tolman e seus alunos estudaram 3 grupos de ratos. O primeiro grupo passava pelo labirinto, mas não recebia reforço. Os ratos alcançavam a caixa-alvo, não encontravam comida e simplesmente vagavam pelo labirinto em cada tentativa subsequente. O segundo grupo recebia reforço a cada tentativa. Como os ratos encontravam alimento na caixa-alvo, aprenderam a encontrar a caixa rapidamente. O terceiro grupo, de forma crítica, começava a receber reforço somente após as 10 primeiras tentativas. Nesse ponto, os ratos mostraram uma curva de aprendizagem incrivelmente rápida e imediatamente alcançavam o grupo que tinha recebido reforço contínuo. Esse resultado implica que os ratos aprenderam um mapa cognitivo do labirinto e o usaram quando o reforço começou. O termo aprendizagem latente, de Tolman, se refere à aprendizagem que ocorre sem reforço. Por exemplo, a aprendizagem latente ocorre quando uma pessoa aprende alguma coisa simplesmente por observá-la. Quando a maior parte das pessoas dirige pela primeira vez, não é necessário dizer a elas que girar o volante vira o carro. Elas já sabem que precisam virar o volante, apesar de nunca terem sido reforçadas a fazê-lo. Outro modo de aprendizagem que ocorre sem reforço é a aprendizagem por insight. Nesse modo de resolução de problemas, uma solução surge de repente após um período de inação ou contemplação do problema. Você provavelmente já teve esse tipo de experiência em que você medita sobre um problema por um tempo e, de repente, chega a resposta.
A presença de reforço não explica adequadamente a aprendizagem por insight, mas ajuda a determinar se o comportamento é, posteriormente, repetido. A atividade dopaminérgica subjaz ao reforço. Como observado anteriormente, as pessoas costumam usar o termo recompensa como sinônimo de reforço positivo. Em contrapartida, Skinner e outros behavioristas tradicionais definem o reforço estritamente em termos de se ele aumenta o comportamento. Eles tinham relativo desinteresse em saber por que ele aumentava o comportamento. Por exemplo, eles evitaram cuidadosamente qualquer especulação sobre se as experiências subjetivas tinham algo a ver com o comportamento. Afinal de contas, acreditavam que era impossível estudar os estados mentais empiricamente. Os psicólogos da atualidade se interessam pelos estados mentais, como gostar e querer, e pelas bases neurais desses estados. Um componente importante da base neural do reforço é o neurotransmissor dopamina. Como discutido no capítulo 4, a dopamina está envolvida no comportamento dependente, especialmente em termos de aumentar o desejo pela substância de abuso. Pesquisas realizadas ao longo dos últimos 50 anos mostraram que a dopamina desempenha um papel importante no reforço. No condicionamento operante, a liberação desse neurotransmissor define o valor de um reforçador. Os fármacos que bloqueiam os efeitos da dopamina interrompem o condicionamento operante. Muitas vezes, administram-se bloqueadores da dopamina aos indivíduos com síndrome de Tourette, um transtorno do controle motor, para ajudá-los a regular seus movimentos corporais involuntários. Contudo, essas pessoas muitas vezes têm dificuldade em permanecer em seus tratamentos farmacológicos, porque sentem que os medicamentos os impedem de aproveitar a vida. Em contrapartida, como seria de se esperar, os agentes que aumentam a ativação dopaminérgica, como a cocaína e as anfetaminas, aumentam o valor de recompensa dos estímulos. Quando ratos famintos recebem comida, eles experimentam um aumento na liberação de dopamina no núcleus accumbens, uma estrutura que faz parte do sistema límbico. Quanto maior a fome, maior será a liberação de dopamina. A comida tem gosto melhor quando você está com fome, e a água é mais gratificante quando você está com sede, porque mais dopamina é liberada em condições desfavorecidas do que em condições que não envolvem privação. Até mesmo assistir a desenhos animados engraçados ativa o núcleus accumbens. Alguma vez você já experimentou arrepios ao ouvir uma parte de uma música, uma sensação de formigamento que parece um frio na espinha e que pode lhe dar arrepios? Usando imagens de tomografia por emissão de pósitrons e ressonância magnética nuclear funcional, os pesquisadores mostraram que, quando as pessoas experimentam prazer máximo ouvindo música, há atividade dopaminérgica no núcleus accumbens. Até recentemente, os psicólogos acreditavam que as recompensas aumentavam o comportamento principalmente por causa do prazer que essas recompensas produziam e que a dopamina era responsável pelos sentimentos subjetivos associados à recompensa. Mas os pesquisadores descobriram que a relação entre a dopamina e a recompensa é um pouco mais sutil. Robinson e Berridge introduziram uma distinção importante entre os aspectos de desejar e gostar da recompensa. Com as drogas, por exemplo, desejar se refere ao desejo ou fissura que um usuário tem pela substância. Gostar se refere à sensação subjetiva de prazer que o usuário tem ao consumir a substância. Apesar de desejar e gostar muitas vezes andarem juntas, existem circunstâncias em que o querer ocorre sem gostar. Por exemplo, um fumante pode desejar um cigarro, mas pode não especificamente desfrutar de fumar. Como mencionado no capítulo 4, a dopamina parece ser especialmente importante para o aspecto de desejar da recompensa. Outros neurotransmissores, como os opioides endógenos, podem ser mais importantes para o aspecto de gostar da recompensa. O que liga a atividade dopaminérgica ao reforço? Lembre-se da discussão prévia sobre o erro de predição. Uma ideia importante na última década é que o disparo de neurônios dopaminérgicos sinaliza o erro de predição. Quando um comportamento leva a uma recompensa inesperada ou uma recompensa que é melhor do que a esperada, ocorre um erro de predição positivo. Em The Big Bang Theory, Penny se oferece para fazer algo bom para Sheldon, e ele lhe dá um pedaço de chocolate. Como ela realmente não esperava esse presente, experimenta um erro de predição positivo. A atividade dopaminérgica em regiões de recompensa do cérebro está subjacente a esse erro de predição. Se Penny tivesse realizado esse mesmo comportamento esperando receber chocolate, então, não tivesse recebido a recompensa, ela teria experimentado um erro de predição negativa. Nessa situação, a atividade dopaminérgica em seu cérebro teria diminuído. Durante o curso do condicionamento, aprendemos que determinados sinais sinalizam recompensas. Por fim, os próprios sinais produzem a atividade dopaminérgica. Ver um ente querido,
Conseguir uma boa nota ou receber um cheque de pagamento pode ser condicionado a produzir ativação dopaminérgica. O dinheiro é um excelente exemplo de um reforçador secundário. Como mencionado anteriormente, encontrou-se que as recompensas monetárias previstas ativam sistemas dopaminérgicos. Assim, as coisas se tornam reforços porque são associadas a um valor. Por meio da atividade dopaminérgica, esses sinais se tornam gratificantes. Como observar outras pessoas afeta a aprendizagem? Suponha que você está ensinando alguém a pilotar um avião. Como você pode aplicar os princípios de aprendizagem discutidos neste capítulo para alcançar seu objetivo? Obviamente, reforçar comportamentos corretos arbitrários seria uma maneira desastrosa de treinar um piloto aspirante. Do mesmo modo, ensinar alguém a jogar futebol, comer com palitos ou realizar uma cirurgia exige mais do que um reforço simples. Muitos comportamentos nós não aprendemos praticando-os, mas observando os outros praticando-os. Por exemplo, aprendemos etiqueta social por meio da observação. Às vezes, aprendemos a ficar ansiosos em situações específicas ao ver que outras pessoas estão ansiosas. Muitas vezes, adquirimos atitudes em relação à política, religião e hábitos de celebridades por meio de pais, colegas, professores e meios de comunicação. A aprendizagem pode ocorrer por meio de observação e imitação. Conforme definido no início deste capítulo, a aprendizagem por observação é a aquisição ou a modificação de um comportamento após a exposição a outro indivíduo que tem esse comportamento. Esse tipo de aprendizagem, às vezes chamado de aprendizagem social, é uma poderosa ferramenta de adaptação dos seres humanos. Por exemplo, a criança pode aprender habilidades básicas vendo o desempenho de adultos. Ela pode aprender que as coisas são seguras para se comer observando o que os adultos comem, ou a temer objetos perigosos e situações perigosas vendo adultos evitarem tais coisas. As crianças adquirem até mesmo crenças por meio da observação. As crianças pequenas são esponjas, absorvendo tudo o que acontece ao seu redor, aprendem tanto observando quanto fazendo. Estudos observacionais de Bandura. O trabalho mais influente na aprendizagem por observação foi realizado em 1960, pelo psicólogo Albert Bandura. Em uma série de estudos agora clássica, Bandura dividiu crianças em idade pré-escolar em dois grupos. Um grupo assistiu a um vídeo de um adulto brincando tranquilamente com um grande boneco inflável chamado Bobo. O outro grupo assistiu a um vídeo do adulto atacando Bobo furiosamente, batendo no boneco com um martelo, perfurando-o no nariz e chutando-o ao redor da sala. Quando as crianças foram posteriormente autorizadas a brincar com diversos brinquedos, incluindo o boneco Bobo, aqueles que tinham visto o vídeo mais agressivo tinham propensão 2 vezes maior de agir agressivamente em relação ao boneco. Esses resultados sugerem que a exposição das crianças à violência pode incentivá-las a agir de modo agressivo. Modelação, demonstração e imitação. Como os seres humanos podem aprender por meio da observação, pode-se ensinar a eles muitas habilidades complexas por meio da demonstração. Por exemplo, os pais usam movimentos lentos e exagerados para mostrar aos filhos como amarrar seus sapatos. A imitação do comportamento observado é chamada de modelação. O termo indica que as pessoas estão reproduzindo comportamentos de modelos àqueles que estão sendo observados. A modelação em seres humanos é influenciada por muitos fatores. Em geral, estamos mais propensos a imitar as ações de modelos que são atraentes, têm alto status e são um pouco semelhantes a nós mesmos. Além disso, a modelação é eficaz apenas se o observador for fisicamente capaz de imitar o comportamento. Simplesmente assistir a David Beckham chutando uma bola não significa que poderíamos fazer isso como ele. A influência que os modelos têm sobre o comportamento muitas vezes ocorre implicitamente, sem que as pessoas tomem consciência de que seus comportamentos estão sendo alterados. As pessoas podem não querer admitir que mudaram sua maneira de falar ou vestir para se parecer com quem elas admiram, como celebridades ou o garoto mais famoso da escola. Contudo, evidências esmagadoras dizem que as pessoas imitam o que veem nos outros. Adolescentes cujos atores favoritos fumam nos filmes são muito mais propensos a fumar. Quanto mais fumantes os adolescentes assistem em filmes, mais positivas são as suas atitudes sobre se tornar tabagistas, e maior é a probabilidade de que comecem a fumar. Surpreendentemente, esses efeitos são mais fortes entre as crianças cujos pais não fumam. Qual a razão disso? Talvez porque o que essas crianças aprendem sobre o tabagismo vem integralmente por meio da mídia, que tende a exaltar o hábito. Por exemplo, os filmes muitas vezes mostram os fumantes como pessoas atraentes, saudáveis e ricas.
Os adolescentes geralmente não decidem fumar depois de assistir a uma cena glamourosa de alguém fumando em um filme. Em vez disso, as imagens de fumantes tão maduros, legais e sexy, coisas que os adolescentes querem ser, moldam as atitudes dos jovens sobre o tabagismo e, posteriormente, levam à imitação. Como os espectadores adolescentes aprendem a associar o tabagismo a pessoas que eles admiram, eles incorporam a mensagem geral de que fumar é desejável. À luz de afirmações como essas, a indústria cinematográfica está sob pressão considerável para reduzir as cenas de tabagismo. Na verdade, desde 1995 houve uma redução do tabagismo nas telas e um declínio relacionado nas taxas de tabagismo entre adolescentes. Obviamente, a correlação não é prova de causalidade. Houve vários esforços de saúde pública para reduzir o tabagismo juvenil, como campanhas de mídia e proibição da comercialização de produtos associados ao tabaco a crianças. Esses outros esforços podem ser responsáveis pelas reduções no tabagismo, bem como pela redução das cenas de tabagismo nos filmes. Aprendizagem vicária. Reforço e condicionamento. Outro fator que determina se os observadores imitam um modelo é se o modelo é reforçado pela execução do comportamento. Em um estudo, Bandura e colaboradores mostraram às crianças um vídeo de um adulto brincando de modo agressivo com o boneco bobo, mas dessa vez o filme terminou em uma de 3 maneiras. Na primeira versão, uma condição controle, o adulto não experimentava quaisquer consequências pelo comportamento agressivo. Na segunda versão, o adulto era recompensado pelo comportamento com doces e louvor. Na terceira versão, o adulto era punido pelo comportamento sendo espancado e repreendido verbalmente. Quando posteriormente autorizadas a brincar com o boneco bobo, as crianças que observaram o modelo sendo recompensado tinham propensão muito maior a serem agressivas em relação ao boneco do que aquelas do grupo controle. Em contraste, as que viram o modelo sendo punido eram menos propensas a serem agressivas do que aquelas do grupo controle. Por meio da aprendizagem vicária, as pessoas aprendem sobre as consequências de uma ação observando os outros sendo recompensados ou punidos por desempenhá-la. Esses achados não significam que as crianças que não mostram agressão não aprenderam o comportamento. Mais tarde, ofereceu-se a todas as crianças pequenos presentes para executar ações do modelo, e todas realizaram as ações de modo confiável. Como observado anteriormente, uma distinção fundamental na aprendizagem entre a aquisição de um comportamento e o seu desempenho. Aqui, todas as crianças adquiriram o comportamento. Mas apenas aquelas que viram o modelo sendo recompensado realizaram o comportamento, pelo menos até que as próprias crianças tivessem sido recompensadas. As recompensas diretas levaram as crianças do grupo controle a revelar o comportamento que tinham adquirido. Assistir a conteúdo violento na mídia pode incentivar a agressão. De acordo com um estudo realizado com mais de 2.000 crianças e adolescentes norte-americanos, o tempo assistindo à televisão aumentou para cerca de 4 a 5 horas por dia nos últimos anos. O estudo descobriu que o uso total de mídias, incluindo música, computadores e videogames, inclui em média cerca de 8 horas por dia. As mídias mais populares, incluindo desenhos animados de sábado de manhã, contêm quantidades consideráveis de violência. Será que ver tanta violência na televisão incentiva as crianças a serem agressivas? E em relação aos jogos de videogame violentos? A exposição vicária à violência leva a ações violentas, como tiroteios em escolas. Encontrou-se que a violência na mídia aumenta a probabilidade a curto e a longo prazo de comportamento agressivo e violento. Em um estudo, depois de as crianças terem jogado um videogame violento por apenas 20 minutos, elas eram menos fisiologicamente despertadas por cenas de violência real. Em outras palavras, elas haviam se tornado insensíveis à violência, mostrando menos comportamentos de auxílio e aumento na agressividade. Em outro estudo, Leonard Aron e colaboradores descobriram que os hábitos de assistir à TV aos 8 anos prediziam, aos 30 anos de idade, as quantidades de comportamento violento e atividade criminosa. Uma meta-análise realizada em 2002 de estudos envolvendo os efeitos da violência na mídia, levando em consideração experimentos de laboratório, experimentos de campo, estudos de correlação transversais e estudos longitudinais que avaliassem as mesmas pessoas ao longo do tempo, mostraram que a exposição à violência na mídia aumenta a probabilidade de agressão. Contudo, existe uma série de problemas com os estudos sobre esse tema. O psicólogo social Jonathan Friedman notou que muitos dos chamados comportamentos agressivos exibidos por crianças poderiam ser interpretados como lúdicos, em vez de agressivos. Uma preocupação mais grave é se os estudos podem ser generalizados ao mundo real. Visualizar um vídeo violento em um laboratório não é como assistir à TV em sua sala de estar.
Os vídeos usados em estudos muitas vezes são breves e extremamente violentos, e a criança os vê sozinha. No mundo real, episódios violentos são intercalados com conteúdo não violento, e as crianças muitas vezes os veem com outras pessoas, o que pode amenizar seu efeito. E quanto aos estudos longitudinais, que seguem os participantes ao longo do tempo em relação a assistir TV na infância e o posterior comportamento violento? Esses estudos não sustentam empiricamente que a TV causou o comportamento. Variáveis adicionais, como a personalidade, pobreza ou negligência parental, poderiam ter afetado os hábitos de assistir à TV e tendências violentas. Afinal, nem todos aqueles que veem a violência na TV se tornaram agressivos mais tarde na vida. Talvez aqueles que assistem a quantidades excessivas de TV e, portanto, têm menos oportunidades de desenvolver habilidades sociais, ajam agressivamente. Só por meio de estudos laboratoriais minuciosos em que os participantes são distribuídos aleatoriamente em condições experimentais poderiam determinar a causalidade. Obviamente, não é prático distribuir aleatoriamente as crianças para experimentar diferentes tipos de mídia, e é eticamente questionável expor as crianças à violência se isso pode torná-las mais agressivas. Apesar dos problemas com estudos específicos, a maior parte das pesquisas nessa área mostra uma relação entre a exposição à violência e o comportamento agressivo. Considere o contraste entre adolescentes que jogam videogames que têm temas adultos que glorificam a violência e comportamentos de risco, como Grand Theft Auto III, e aqueles que jogam títulos que podem conter alguma violência, mas não glorificá-la. Da mesma maneira, como Spider-Man 2. Os jogadores de Grand Theft Auto II relataram muitos mais comportamentos desviantes, como o consumo precoce de álcool, a delinquência e o sexo de risco, do que os jogadores de Spider-Man 2. Esses indivíduos também são mais propensos a relatar direção perigosa, a ser parados pela polícia, a ter vontade de beber e dirigir e a apresentar mais acidentes automobilísticos. A mensagem a se levar para casa a partir de tais estudos é que o problema pode não ser simplesmente a violência. O problema pode ser como a violência é retratada, especialmente em como a mídia deturpa a prevalência da violência na vida real. A exposição a quantidades maciças de violência na mídia pode levar as crianças a acreditar que a violência é comum e inevitável. Como nos filmes poucas pessoas são punidas por agir violentamente, as crianças podem vir a acreditar que tais comportamentos são justificados. Ou seja, a representação da violência no cinema ensina às crianças roteiros sociais questionáveis para resolver problemas pessoais. Ao repassar mentalmente um cenário violento ou observar as mesmas cenas violentas promulgadas muitas vezes e talvez em filmes diferentes, uma criança pode vir a acreditar que o envolvimento em brutalidades é um modo eficaz tanto para resolver problemas quanto para dispensar pessoas irritantes. Por fim, simular estilos de vida desviantes, como ocorre em videogames adultos que glorificam o risco, pode mudar o modo como as pessoas veem a si mesmas. Praticar ser um motorista de Grand Theft Auto pode influenciar um jogador de modo a levá-lo a se tornar esse tipo de pessoa na vida real. O medo pode ser aprendido por meio da observação. A psicóloga Susan Mineca notou que os macacos criados em laboratórios não temem cobras, enquanto macacos selvagens as temem intensamente. Ela resolveu explorar se esses animais, observando outros macacos reagindo com medo de cobra, poderiam desenvolver uma fobia por serpentes. Mineca e colaboradores prepararam uma experiência com 2 grupos de macacos rhesus. Um grupo foi criado em laboratório, e o outro foi criado em ambiente selvagem. Para obter alimento, os macacos precisavam colocar a mão em uma caixa transparente que continha uma cobra ou um objeto neutro. Quando a cobra estava na caixa, os macacos selvagens não tocavam na comida. Eles também mostravam sinais de angústia, como se agarrar às suas gaiolas e fazer caretas ameaçadoras. Os animais criados em laboratório colocavam a mão na caixa, mesmo que ela contivesse uma cobra, e não mostravam evidência de sinais de medo. Os pesquisadores mostraram, então, aos macacos criados em laboratório, a resposta de medo dos macacos selvagens, para ver se isso afetaria suas reações à cobra. Os macacos de laboratório rapidamente desenvolveram um medo de cobras, e esse medo foi mantido ao longo de um período de 3 meses. Como mencionado anteriormente, parece que os macacos são biologicamente preparados para temer certos objetos, como cobras. Pesquisas posteriores realizadas por Mineca e colaboradores descobriram que, observando as reações dos outros macacos, os macacos podem aprender a temer cobras, mas não flores. Os seres humanos também podem aprender a temer estímulos específicos observando outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa pode ficar com medo de um bairro específico depois de ver notícias relatando que alguém foi assaltado lá.
Na verdade, as pessoas podem aprender a temer coisas específicas simplesmente ouvindo que as coisas são perigosas. Assim, as forças sociais desempenham um papel importante na aprendizagem do medo. Essa aprendizagem social do medo provavelmente se baseia na amígdala. Em uma pesquisa envolvendo exames de imagem, os participantes observaram a experiência de outra pessoa e mostraram angústia quando ela recebia um choque elétrico pareado com um estímulo condicionado. Os participantes observadores posteriormente foram apresentados ao estímulo condicionado. Contudo, para garantir que toda a sua aprendizagem fosse vicária, eles não receberam um choque. Durante o período de observação e durante as tentativas, quando os observadores foram apresentados ao estímulo condicionado, os investigadores encontraram atividade aumentada na amígdala. Esse achado sugere que mecanismos semelhantes estão envolvidos na aprendizagem condicionada e aprendizagem por observação do medo. Os neurônios espelhos são ativados ao observar outras pessoas. Se você vê alguém manipulando um pedaço de papel e se cortando com ele, pode recuar como se você mesmo tivesse se cortado. Por que experimentamos essa empatia, a resposta emocional de sentir o que a outra pessoa está sentindo? Durante a aprendizagem por observação, como quando você vê alguém reagindo com dor, os neurônios espelho em seu cérebro são ativados. Eles são especialmente propensos à ativação quando você observa alguém fazendo um movimento que tem algum objetivo, como chegar a um copo de água. Seus neurônios espelho não são ativados quando você simplesmente vê um copo de água ou uma pessoa sentada, mas são quando você pega um copo de água. Toda vez que você vê outra pessoa se envolvendo em uma ação, circuitos neurais semelhantes estão disparando no cérebro da pessoa e no seu. Os cientistas estão debatendo a função dos neurônios espelho. Esse sistema pode apoiar a aprendizagem por observação. No entanto, o disparo de neurônios espelho no cérebro do observador nem sempre leva essa pessoa a efetivamente imitar o comportamento observado. Portanto, alguns teóricos acreditam que os neurônios espelho podem ajudar a explicar e predizer o comportamento dos outros. Em outras palavras, podem nos possibilitar entrar na pele da pessoa que observamos para que possamos entender melhor suas ações. Os neurônios espelho podem, portanto, ajudar a aprender o que outras pessoas estão pensando. Uma teoria é que os neurônios espelho são a base neural da empatia, como vacilar quando alguém se corta com papel. Sua revisão do capítulo. Como aprendemos? A aprendizagem resulta da experiência. A aprendizagem é uma mudança relativamente permanente no comportamento que resulta da experiência. A aprendizagem possibilita que os animais se adaptem melhor ao ambiente e, portanto, facilita a sobrevivência. Existem 3 tipos de aprendizagem: a aprendizagem não associativa, a aprendizagem associativa e a aprendizagem por observação. A aprendizagem não associativa consiste em uma alteração no comportamento após a exposição a um estímulo, ou evento, único. A aprendizagem associativa é a vinculação de 2 estímulos ou eventos. A aprendizagem por observação consiste em adquirir ou mudar um comportamento após a exposição a outro indivíduo que executa esse comportamento. A habituação e a sensibilização são modelos simples de aprendizagem. A habituação é uma diminuição na resposta comportamental após a exposição repetida a um estímulo. A habituação ocorre quando o estímulo cessa, fornecendo novas informações. A sensibilização é um aumento na resposta comportamental após a exposição a um estímulo repetido. Pode ocorrer nos casos em que maior atenção a um estímulo pode se revelar benéfica, como em situações de perigo ou excitantes. Como aprendemos associações preditivas? As respostas comportamentais são condicionadas. Pavlov estabeleceu os princípios do condicionamento clássico. Por meio do condicionamento clássico, fazem-se associações entre 2 estímulos, como o clique de um metrônomo e a presença de alimentos. O que é aprendido é que um estímulo prediz o outro. A aquisição, o condicionamento de segunda ordem, a extinção, a recuperação espontânea, a generalização, a discriminação e o bloqueio são processos associados ao condicionamento clássico. O condicionamento clássico envolve mais do que eventos que ocorrem ao mesmo tempo. Nem todos os estímulos são igualmente potentes em produzir condicionamento. Os animais são biologicamente preparados para fazer conexões entre estímulos que são potencialmente perigosos. Essa preparação biológica para temer objetos específicos ajuda os animais a evitar perigos potenciais e, portanto, facilita a sobrevivência. A aprendizagem envolve expectativas e predição.
A teoria de Rescorla-Wagner descreve como a força da associação entre dois estímulos depende de quão inesperado ou surpreendente é o estímulo não condicionado. O erro de predição positivo ocorre quando um estímulo inesperado é apresentado e leva a altos níveis de aprendizagem. O erro de predição negativo ocorre quando há ausência de um estímulo esperado e promove a extinção da aprendizagem. O neurotransmissor dopamina fornece uma base neurobiológica para o erro de predição. A liberação de dopamina aumenta após o erro de predição positivo e diminui após o erro de predição negativo. As fobias e adições têm componentes aprendidos. As fobias são associações com o medo aprendidas. As adições são associações de recompensa aprendidas. O condicionamento clássico e o condicionamento de segunda ordem podem explicar não só como as pessoas aprendem a associar o estímulo de medo ou a droga propriamente dita com medo ou recompensa, mas também com uma série de outros estímulos neutros. No caso da dependência de drogas, os dependentes muitas vezes associam inadvertidamente aspectos ambientais da compra e do uso da droga com os sentimentos prazerosos produzidos pela droga. Essas associações aprendidas são fatores importantes na recaída, já que estímulos aparentemente inócuos podem provocar fissura mesmo anos após o uso da droga ter sido interrompido. Como o condicionamento operante muda o comportamento? O reforço incentiva o comportamento. O reforço descreve como as consequências aumentam a probabilidade de o comportamento ocorrer. O modelamento é um procedimento em que aproximações sucessivas de um comportamento são reforçadas, levando ao comportamento desejado. Os reforçadores podem ser primários ou secundários. Tanto o reforço positivo quanto o negativo aumentam a probabilidade de que um comportamento seja repetido. No reforço positivo, um estímulo prazeroso é entregue depois de um comportamento. No reforço negativo, um estímulo aversivo é removido depois de um comportamento. O condicionamento operante é influenciado pelo esquema de reforço. A aprendizagem ocorre em resposta ao reforço contínuo e reforço parcial. O reforço parcial pode ser entregue em um esquema de razão ou de intervalo. Cada tipo de esquema pode ser fixo ou variável. O reforço parcial administrado em um esquema de razão variável é particularmente resistente à extinção. A punição inibe o comportamento. A punição diminui a probabilidade de que um comportamento seja repetido. A punição positiva envolve a administração de um estímulo aversivo, como um esguicho de água na face, para inibir o comportamento. A punição negativa envolve a remoção de um estímulo apetitivo, como o dinheiro ou a oportunidade de dirigir o carro, para inibir o comportamento. Mostrou-se que a punição positiva geralmente é ineficaz em mudar um comportamento, uma vez que pode produzir medo, ansiedade e imitação inadequada do comportamento de punição. A modificação do comportamento envolve o uso de condicionamento operante para eliminar comportamentos indesejados e substituí-los por comportamentos desejáveis. Programas de modificação de comportamento atuam reforçando comportamentos adequados e ignorando comportamentos inadequados. A punição, especialmente a punição positiva, não é usada em programas de modificação de comportamento porque raramente cessa um comportamento indesejável. A biologia e a cognição influenciam o condicionamento operante. A composição biológica de um animal restringe os tipos de comportamentos que ele pode aprender. A aprendizagem latente ocorre sem reforço e pode não influenciar o comportamento até que um reforçador seja introduzido. A atividade dopaminérgica subjaz ao reforço. O cérebro tem centros especializados que produzem prazer quando estimulados. Os comportamentos que ativam esses centros são reforçados. O núcleus accumbens tem receptores dopaminérgicos que são ativados por comportamentos agradáveis. Por meio do condicionamento, reforçadores secundários também podem ativar receptores dopaminérgicos. Como observar outras pessoas afeta a aprendizagem? A aprendizagem pode ocorrer por meio da observação e imitação. A aprendizagem por observacional é uma poderosa ferramenta adaptativa. Os seres humanos e outros animais aprendem observando o comportamento dos outros. A imitação do comportamento observado é chamada de modelação. A aprendizagem vicária ocorre quando as pessoas aprendem sobre as consequências a partir da ação de observar os outros sendo recompensados ou punidos por seu comportamento. Assistir a conteúdo violento na mídia pode incentivar a agressão.
Encontrou-se que a violência na mídia aumenta o comportamento agressivo, diminuiu o comportamento pró-social e desensibiliza as crianças à violência. No entanto, pesquisas de laboratório podem não simular a exposição da vida real à violência nos meios de comunicação e, assim, são necessárias mais pesquisas. O medo pode ser aprendido por meio da observação. Macacos aprenderam a temer cobras ao assistir a outros macacos reagindo a elas com medo. Esses resultados sugerem que os macacos podem aprender pela observação se o comportamento for biologicamente adaptativo. As pessoas também aprendem a ter medo por observação, como ao aprender a evitar um bairro por causa de reportagens sobre o crime na área. Pessoas que observam outras pessoas recebendo um choque doloroso experimentam ativação da amígdala, a área do cérebro importante para o processamento de respostas emocionais, incluindo o medo, mesmo que elas próprias não tenham recebido quaisquer choques. Os neurônios espelhos são ativados ao observar outras pessoas. Os neurônios espelhos são ativados quando observamos outros engajando-se em ações. Na verdade, os mesmos neurônios que são ativados quando observamos outra pessoa se envolvendo em uma tarefa são ativados quando executamos a mesma tarefa. Os neurônios espelho podem estar envolvidos em aprender sobre o que os outros estão pensando e prever esses pensamentos. Eles também podem formar a base da empatia, a capacidade de compreender a perspectiva de outras pessoas.